bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, quero agradecer a sua audiência aqui ligadinho através do canal 24.2 pela sua operadora TVC para todo o sul da Bahia. Quero também agradecer a sua audiência ligadinho aqui conosco através do YouTube. Se você ainda não faz parte desta grande família, clica agora no inscrever-se e vem fazer parte também. Lembrando que é gratuito, de forma rápida e segura. Todos os dias, assim que a gente entrar aqui ao vivo, a partir das 10 horas, com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente vai bater um papo bem legal através da sua telinha. Então não esquece, vai também em nosso Instagram. Por lá você consegue conferir alguns trechos de nossos quadros, as nossas entrevistas e tudo de melhor que rola na nossa programação. Então entra aqui no nosso Instagram que está aparecendo na sua tela, TV Play Oficial. Faz lá também, deixa seguindo a gente, faz lá também o seu feedback. Pode deixar também a sua sugestão. O que você quer ver aqui com a gente? Você quer alguma entrevista especial? Quer que a gente traga? Deixa lá também. Você consegue estar acompanhando além desses trechinhos e você também pode estar deixando lá o seu feedback. O que você tem achado aqui? Qual tema específico você quer ouvir aqui? Fala pra gente que a gente traz pra vocês, tá certo? Quero desejar uma ótima semana pra gente, que seja uma semana abençoada. E eu quero contar com a sua audiência e carinho todos os dias dessa semana que só está começando, tá certo? Olha, hoje a gente vai estar falando aí sobre uma possível vacina. Já está sendo testada lá nos Estados Unidos e ela foi criada por um médico brasileiro, um médico gaúcho, o Dr. Franklin. Ele trabalha e ele é médico, oncologista e ele está testando essa vacina lá em solo americano, uma vacina contra a próstata, o câncer de próstata. A gente está no Novembro Azul e essa é uma notícia mais do que especial, aquelas notícias que a gente dá com o coração quentinho, né? Olha, eu noticiei aqui na semana passada que um hospital particular lá em Salvador, ele estava fazendo aí então uma campanha com mais de 100 vagas. Esse hospital, ele estava testando então aí várias pessoas para saber como a qualidade de vida estava lá em Salvador e principalmente os homens, a saúde masculina, para entender, né, qual a probabilidade ali do câncer de próstata, em quais idades, quais fatores também ali podem ser primordiais, né, para estar trazendo então essas doenças. Quando a gente fala aí sobre doenças como essa, um câncer de próstata, a gente tem que ter em vista que não é somente no Novembro Azul que a gente precisa cuidar. A gente precisa estar cuidando da nossa saúde como um todo, durante janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, durante todo o ano é necessário que a gente vá ali ao médico ao menos duas vezes então por ano para fazer um check-up. Tá certo? Então você precisa estar fazendo ali mais ou menos a cada 6 meses um check-up geral. Ou seja, está fazendo exames ali de sangue, coletando também raio-x, entendendo também um pouco sobre o nosso corpo. Porque quando a gente fala sobre saúde, é melhor prevenir do que estar ali numa sala de cirurgia, numa sala para estar prestes também a ser atendido ali com algum problema de saúde. Então, não é somente nesse mês de novembro. O mês de novembro é um mês de conscientizar, ou seja, de entendermos que doenças como essa são doenças silenciosas, mas são doenças gravíssimas, tá? Então, quando a gente fala aí sobre o câncer de próstata, a gente precisa falar e enfatizar a importância de prevenir. E caso seja lá testado positivo, seja diagnosticado pelo médico, então, é necessário que cuide. Para tudo nessa vida, hoje em dia, com a tecnologia, a qualidade também de vida que a medicina traz e a ciência, a gente consegue ter aí uma qualidade melhor. Então não se desespere em casos como esse, tenha sempre fé também, porque tudo hoje em dia a gente percebe que a nossa cabeça ela influencia, a nossa mente ela traz também, né, esse teor. Então, quando a gente está ali se cuidando, quando a gente está prevenindo, quando a gente está realmente entendendo sobre o nosso corpo, a gente consegue ter uma qualidade de vida excelente. A alimentação também ela influencia bastante. Então, esse médico, o Dr. Franklin Minerato, ele foi aí até o solo americano e ele está lá testando a vacina contra a próstata. Então, assim, a gente consegue perceber
que é uma notícia muito boa, muito feliz, né? Até então nunca foi falado aí sobre uma cura do câncer, né? O câncer ele é uma doença que ele chega, é uma doença que ela vem de forma alarmante, porque quando chega realmente está ali no estágio já avançado e a gente sabe que tudo isso aí vai trazendo alguns fatores negativos para a saúde, né? Feminina, a saúde masculina, e nesse mês de novembro, então, a gente precisa estar falando sobre esses fatores. Então, após 25 anos de estudo aqui no Brasil, a gente consegue, então, essa aprovação pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para iniciar os testes. O desenvolvimento dessa vacina, ele contém fragmentos do tumor do paciente, que são retirados ali daquelas células que estão contaminadas com câncer, e elas são expandidas e modificadas lá no laboratório. O último passo para a gente conseguir, então, utilizar essas células aí na vacina e fazer, então, ativando o sistema imunológico do próprio paciente, a gente vai conseguir, então, aí ter ao menos 280 voluntários para retirar esse fragmento e iniciar essa pesquisa. Então, tudo isso aí a gente consegue em cerca de 2, 3 anos, né, utilizando esses fragmentos, então, desses pacientes. Já são utilizados 280 voluntários. Está sendo utilizado aí, então, os fragmentos das células cancerígenas de 280 voluntários lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente percebe, então, o quanto a ciência ela tem trazido, né, essas notícias positivas, a medicina tem trazido, impactado vidas. Pessoas hoje com câncer, a gente vê aí, a gente sai agora de um novembro azul, a gente vai entrar agora em dezembro vermelho. Também é um mês de conscientizar, é um mês de falarmos aí sobre as doenças infecciosas, as doenças transmissíveis sexualmente. Então, assim, quando a gente percebe que doenças como essas são faladas, a população começa a entender que o risco é iminente e que a gente precisa estar cuidando um pouco da nossa saúde. Às vezes a gente deixa, né, para lá, às vezes a gente quer entender, mas a gente não procura um médico, a gente não busca por entender da nossa saúde. Então, assim, se você tem aí sintomas, se você acredita, né, uma probabilidade ali na família, de um avô, de um pai, de um tio, um familiar que tenha tido aí o câncer de próstata, esse é o momento também de você procurar um médico. Busque por ajuda, se cuide e fique também feliz agora por isso, né? A gente dá essas notícias com o coração quentinho, então a gente fica feliz e no aguardo também de atualizações. A qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Hoje também é dia do quadro Bem Viver com Priscila Cel. Ela vai trazer uma entrevista bem especial aqui pra gente. Hoje também é dia do quadro Gente de Vitória. A Vitória vai trazer coisas importantes e relevantes aqui para o nosso dia a dia. Então agora ficamos com o quadro Bem Viver Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje o tema é bem específico. Bom, vocês já ouviram falar na fisioterapia que reabilita lesões, fraturas, mas e a fisioterapia pélvica? Você já ouviu falar? Então, a fisioterapia pélvica é uma área especializada da fisioterapia que avalia e trata os músculos do assoalho pélvico. Para quem não entende o que é o assoalho pélvico, é um conjunto de músculos que fica na porção inferior do nosso abdômen, que sustentam órgãos importantes como intestino, bexiga e útero. E a fisioterapia pélvica ela trata justamente disfunções dessa região, além de tratar também algumas disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas. E aqui nós temos uma especialista que vai trazer muitas informações. Ela vai dizer o que é, quais são as indicações, os benefícios e ainda vai demonstrar como é realizada a fisioterapia pélvica. Seja bem-vinda, doutora Tisa Sattler, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada, Priscila. Que prazer estar aqui falando um pouquinho dessa área, como você bem falou, um pouco desconhecida, sim, porque sim. É nova, né? Mas super interessante, super importante, que traz muita qualidade de vida. Eu tenho certeza que as pessoas em casa, elas vão passar a conhecer mais e vão até se identificar com problemas que nós vamos abordar aqui
e buscar, né, a terapia, porque é algo realmente pouco dita, né, divulgada, mas a intenção aqui é trazer informação para você. E eu quero que você comece aqui a entrevista, Tisa, falando um pouquinho o que foi que te levou a se especializar na fisioterapia pélvica. Pronto. Na verdade, não foi um sonho de criança. Eu fiz engenharia, na verdade, antes de entrar para fisioterapia. Entrei na físio e, aos poucos, fui me apaixonando. Eu tenho um histórico de uma família de mulheres fortes que tiveram partos vaginais e que, né, lutaram aí por esse lugar de poder parir. E isso veio me chamando pro lado profissional também. Minha bisavó fez os próprios partos. Ela teve 11 filhos. Nossa. E 10 deles ela teve sozinha, né? Então foi uma área que fez parte. Na minha casa, o assoalho pélvico, coisas que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, como vulva, vagina, pênis, não é um tabu. Então já foi mais fácil de casa e foi uma construção ao longo aí da minha faculdade, do mestrado, agora no doutorado, que me trouxe para cá, mas é um prazer mesmo, é uma área diferente, de fato, como você falou, todo mundo pensa em físio, pensa em ombro, pensa em joelho, dor nas costas, ninguém imagina que pode ficar sem roupa numa consulta de fisioterapia, né? E é isso que eu faço, é diferente, a gente vai conversar um pouco, mas foi um chamado, na verdade, construído, um pouco pelo que eu vivi em casa e um pouco do que eu fui aprendendo ao longo da graduação também. Essa área é um tanto delicada, você acabou de falar a questão de e fazer uma fisioterapia sem roupa. Então, assim, toda profissão tem desafios. Então, creio que você também deva passar por alguns. Então, assim, compartilha aqui com nossos telespectadores quais são os desafios que você enfrenta, né, com essa área, porque, querendo ou não, expõe, a pessoa fica um pouco constrangida. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Pronto. Como não é cultural esse cuidado com o assoalho pélvico, nem prevenção, nem reabilitação, né, quando eu já tenho uma disfunção estabelecida, perde urina, muita gente acha que é normal, né? Então, primeira coisa é esse tabu, que a pessoa entenda que é necessário, que pode ser ajudada, né? Depois a gente tem aí essa questão do constrangimento, mas a gente trata isso com muito profissionalismo, né? Claro, cada corpo é muito importante, cada corpo é o seu próprio corpo, né? Mas a gente está acostumado ali e é individualizado, né, Priscila? Nem todo mundo vai ter uma avaliação do assoalho pélvico na primeira consulta. Algumas pessoas, por exemplo, pessoas que às vezes sofreram algum trauma de violência mesmo, né? Isso acontece muito. Mulheres que têm dor, por exemplo, para relação sexual, que tem aí uma origem de uma violência, às vezes nem objetiva como a gente imagina, mas uma violência às vezes mais sutil, essa mulher talvez não queira e não se sinta à vontade, não está na hora dela ser avaliada, né, ali no assoalho pélvico, que é na vagina mesmo, para deixar bem claro, né? É um pouco diferente do exame ginecológico, não tem espéculo, mas é uma palpação interna. Então nem todo mundo vai, a primeiro momento, ter isso aí. Então a gente vai individualizado. Tem gente que tá super tranquilo, já chega, né, fica até afoita ali na primeira conversa, já quer deitar logo, já quer tirar a roupa. Então a gente lê cada pessoa para entender como vai ser, e nem todo mundo vai ter essa avaliação na primeira consulta, depende do individual ali, né, do limite. Então tem um momento primeiro de conversa para deixar a pessoa mais tranquila, explicar também tudo o que vai acontecer, não chegar diretamente e tocar, como você falou, né? Então vai meio que preparando esse paciente para o procedimento, a técnica em si, né? Isso aí. E, por exemplo, numa consulta de ginecologia, ninguém sente a necessidade de perguntar, né, para a secretária ali, como eu devo me preparar para essa consulta? Ninguém pergunta isso, a gente já sabe como vai ser. Essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo, né? Paciente novo pergunta, como eu me preparo? Não tem preparação. Né? Você chega lá, você não precisa estar depilado, você não precisa estar com a calcinha bonita, não existe isso. Então não tem preparação, é você ir. Né? E a informação vai chegar lá, a gente vai ver qual é o limite de cada pessoa, mas é muito comum, pelo desconhecimento, como você comentou, da área, a pergunta que eu mais recebo é essa, como eu me preparo? Né? Interessante é justamente isso, nós trazendo a informação, você que está em casa, né, que tinha até uma vontade, mas não tinha coragem ou vergonha, vai passar a conhecer, né, mais a fundo, e marcar uma consulta com o Tisa e talvez entender se o seu caso é para isso, mas a gente está aqui para poder tirar esse constrangimento, tirar essa vergonha, né, não, Tisa? Sim. Me fala, quais seriam as condições assim mais comuns que você atende assim, na sua prática com a fisioterapia pélvica? Tá. Só abrangendo um pouco mais, a fisio, né, na área de pélvica, ela é nova e atua em várias frentes. Desde a oncologia, por
por exemplo, mulheres que operaram a mama por câncer de mama, mulheres que tiveram câncer ginecológico e por algum motivo estão aí tendo disfunções. O que são essas disfunções? Incontinência urinária, fecal, a vagina pode diminuir depois de uma radioterapia, né, impossibilitando uma penetração, pode ter dor. Então, na oncologia, passando pelas crianças também, crianças que depois dos 5 anos continuam tendo enurese, que é perder xixi ao dormir. Então, a fisio atua em muitas frentes. Homens, né, com disfunções. Hoje eu, no meu consultório, que foi a sua pergunta, atuo só com mulheres adultas, né? Aí, às vezes, na puberdade, eu ainda tenho um formato de consulta que é para orientação, que nem é exame físico, é mais uma consulta de conversa, de orientação, mas o meu maior público são mulheres gestantes, né, que estão se preparando para um parto, independente da via de parto, cesárea Sim. ou parto vaginal, o assoalho pélvico, ele fica sobrecarregado, como você bem disse aí no início, né, o assoalho pélvico é essa musculatura, essas faces, esses ligamentos que toleram, né, o peso dos nossos órgãos, e na gravidez a gente tem uma sobrecarga, né, o bebê vai crescendo toda semana, alguém vai colocando um pezinho ali em cima a mais, por mais que a mulher se cuide, que ela não tenha excesso de ganho de peso, ainda assim existe uma sobrecarga. Então mesmo aquela mulher que está decidida a ir para uma cesariana, a gente atende também. Então mulheres gestantes, pós-parto também, para uma reabilitação pós-parto, na área pélvica, independente da via de parto também, cesárea ou vaginal, mulheres com incontinência urinária, mulheres com dor sexual, né, mulheres com baixa libido também aparece bastante. Isso não tem a ver só com a idade, é interessante a gente falar sobre isso, que isso atinge a todas as idades, né, porque baixa de libido e dor sexual é multifatorial, tem uma questão psicológica muito forte, então é um atendimento que tem que ser junto, como a gente também compartilha pacientes no pós-parto, né, que vão pro LPF, vão lá para mim para tratar às vezes uma incontinência, alguma outra disfunção. Na parte sexual também precisa de um acompanhamento com psicólogo, né, precisa ser multiprofissional também. E mulheres com dor pélvica crônica, com endometriose, é algo que tem surgido muito. A mulher moderna, ela tem mais endometriose, esse é um fato real. Esse é um dado mesmo. Você tem recebido mais endometriose mulheres? Aparece bastante, e endometriose que é progressiva, né? Então a dor que vai piorando aí, então vem bastante para nós. Interessante. Ô Tisa, como que é a formação da fisioterapeuta pélvica e quais são as habilidades específicas que são essenciais para essa área? Como todo profissional de saúde, eu acredito que a pessoa tem que estar disponível para lidar com o ser humano, né? Escutar, né, aprender a escutar, aprender a ter empatia com as pessoas, porque é um consultório que a gente recebe frequentemente relato de abuso sexual, de abuso íntimo. Então é um consultório que você precisa ter uma empatia e uma estabilidade, né? Não dá para você abrir a boca e chorar. Apesar dos casos tristes, às vezes a gente se consterna ali, fica triste junto com a pessoa realmente, mas precisa ter uma estabilidade ali. E não pode ter muita vergonha, mas eu acho que isso a gente vai trabalhando ao longo da formação também, né, assim. E, por outro lado, precisa ter um profissionalismo sério. A gente vê, às vezes, pessoas fazendo um trabalho muito vulgar, né? Então, precisa ter um centro também, né? Nem muito tímido, nem tanto... nem é extravagante, é vulgaridade mesmo. Então, a gente tem que estar num lugar ali central, porque você vai receber mulheres de 25 anos, mas você vai receber senhoras de 80 anos, né? Que tem uma outra formação sexual, uma outra... lidam diferente com a intimidade. Então, é necessário ter um profissionalismo ali. Mas isso é capaz de desenvolver, né? Sim, com certeza. Qual seria a diferença entre a fisioterapia pélvica para homens e mulheres? Não tem muita diferença, tá? Isso é bem interessante. Sabe qual que é a maior diferença? Os homens são mais fiéis no tratamento. Acho que a maior diferença é essa. Homens são extremamente fiéis ao tratamento. Todo mundo pergunta assim, você já foi assediada? Né? Eu tenho mais de 10 anos aí que estou na área. Eu nunca fui assediada por um homem, né, ali durante a consulta. O que a gente mais recebe de homem ali é homem com disfunção erétil, né? Então que não consegue manter a ereção durante a relação. Homem com ejaculação precoce, né? Pós-cirurgia de próstata também, com incontinência urinária, e outras questões também que influenciam na vida sexual, como peironi, que é o pênis que se entorta mesmo ali por uma lesão, uma cicatriz prévia, mas eles são muito, muito fiéis e são muito organizados mentalmente. É uma fragilidade muito grande, né? Uma questão peniana para o homem, ela traz uma fragilidade às vezes maior. A mulher às vezes empurra mais uma incontinência urinária que um homem, por exemplo. A mulher empurra mais a vida sexual.
Então, os homens são bastante fiéis. Mas, no geral, o tratamento é o mesmo, respeitoso, cuidadoso, individualizado. Então, não tem grandes diferenças. Esses pacientes, eles te procuram, eles têm que ter alguma recomendação ou por livre e espontânea vontade? Deu vontade de tratar, eu vou buscar a profissional porque eu acho que ela vai me tratar ou precisa ter alguma referência, alguma indicação? Não, fisioterapia é uma profissão de primeiro contato. Tá? Todas as áreas da fisioterapia, então não precisa de recomendação. Mas, na realidade, para profissionais que atendem por plano de saúde, precisa, né? Para o plano cobrir aquilo. Eu não atendo profissionais, não atendo por plano de saúde, mas é uma profissão de primeiro contato. Especificamente em gestantes, que é um cuidado bem, né, ali de 2 pessoas, um profissional para 2 indivíduos, né? A mãe e o bebê. Eu sempre peço liberação médica, até ter uma conversa para se aproximar do obstetra ali, né, que está tendo esse contato, né, mensal ali com essa gestante, mas não é necessário, é um cuidado pessoal. Entre as muitas técnicas que a fisioterapia pélvica usa para tratar os pacientes, e às vezes os pacientes nem imaginam antes de entrar a primeira vez no consultório, tá a massagem perineal. A massagem perineal, como o próprio nome diz, é realmente uma técnica de massagem. Ela pode ser feita na área externa, que a gente conhece como vulva, que envolve os lábios externos, os lábios internos, ou até mesmo dentro da vagina, que é a parte interna, que é o canal propriamente dito. Ela é feita com luva dentro do consultório, com lubrificante à base de água, e ela pode ser feita com uma técnica a favor ou contra as fibras musculares, dependendo do que for avaliado e necessário. Essa técnica também pode ser usada para preparar o assoalho pélvico para alguma outra intervenção. Pode ser preparação para um treino de força, por exemplo. O treino de força é sempre, né, individualizado ali, baseado no que foi feito na avaliação. Pode ser feito um treino de força com um biofeedback, né, que também é o Epinol, que pode ser introduzido dentro da vagina. E aí, o que a gente tem? A gente tem, de acordo com as contrações, o reloginho subindo e descendo, e o paciente consegue ter um feedback visual daquela contração. O Epinol também pode ser usado na parte de obstetrícia, quando a mulher está grávida, para um treino expulsivo. Então, aquela mulher que está se preparando para o parto vaginal, né, e ela não sabe qual que é a sensação de passar um bebê, a gente consegue mimetizar, né, de forma muito diferente do que é realmente no parto, porque ali tem ações hormonais específicas do momento, mas a gente consegue aí mimetizar o que seria o expulsivo, inflando levemente aqui, né, lá dentro da vagina, esse aparelho, e a mulher faz esse relaxamento junto com uma leve força de expulsão. Isso de forma bem delicada, nada para machucar, nada de ser doloroso. Outra técnica também que pode ser associada à massagem é o uso de vibrador terapêutico, né? Às vezes, quando tem algum ponto doloroso, a vibração pode ser usada ali em algum ponto, tanto interno quanto externo. O uso também de dilatadores, que são técnicas, por exemplo, para mulheres que têm vaginismo, né? Que é a contração involuntária do assoalho pélvico. E elas podem ir progredindo dentro da fisioterapia, fazendo exercícios com dilatador menor, maior, até chegar numa dilatação mais funcional e mais perto do que seria, por exemplo, uma penetração. Paciente que tem incontinência urinária, né, ou fecal, que é quando a pessoa não consegue conter, né, a urina. Então escapa a urina ou não consegue conter as fezes. Fala um pouco para. Pronto. Só um detalhe, a gente tem um outro tipo ainda que é incontinência anal, que pode perder flatos também, pode perder pum, né? Porque isso também é um problema, Sim. Você querer aqui socialmente, né, prender um pum ali que não tem, e não conseguir... Todo o esfíncter, então não consegue segurar, não consegue se conter e aí acaba escapando. A primeira coisa... Hein? Pois é. Nossa. A primeira coisa é a gente entender o histórico desse paciente, homem ou mulher, né? Qual que é o histórico desse paciente? Quando começou a perder essa urina, essas fezes, esse pum? Tem cirurgia prévia? Não tem? O que levou esse paciente até ali? A gente tem fatores de risco bem importantes para o assoalho pélvico. Ali, pessoas que fumam, né? Pessoas obesas... múltiplas gestações, então pessoas que engravidaram 3, 4 vezes já começa a ter um risco maior. A proporção é maior de mulheres do que homens que têm, né? Mulheres por conta têm problemas maiores, né? Sobrecarga do assoalho pélvico. Cor de pele, né? Quanto mais branca a pessoa, pior é a qualidade do colágeno. Então pessoas claras têm mais prolapso, que são esses órgãos que descem, o famoso bexiga baixa, né? Então pessoas brancas têm mais essa condição de disfunção do assoalho pélvico. Muscular.
Isso. Né? E aí não consegue conter. E ligamentar, e fáscia, todas as estruturas envolvidas ali. Então, a abordagem inicial, ela é sempre na conversa, que a gente chama de anamnese, né, na área de saúde. É sempre a conversa para delimitar, entender qual é esse tipo de incontinência. A gente tem incontinências diferentes, né? Tem aquela incontinência que é de urgência, deu vontade de fazer xixi, eu preciso correr para o banheiro. Eu levanto à noite, muitas vezes, né, para fazer xixi, não é normal. De noite, seus rins querem descansar. Né, a taxa de filtragem renal à noite, ela deve ser menor. Então, o paciente que levanta 2, 3 vezes para fazer xixi à noite, já é um indicativo. E então, uma vez só. A gente precisa observar. Tem uma ferramenta que chama diário miccional. E a gente vê também qual é a ingesta hídrica. Então, vamos supor que você, que é uma mulher muito saudável, eu sei que tem uma organização muito grande da rotina, né, toma, por exemplo, 4 litros de água. Tá? Você é uma mulher guia, magra, 4 litros é bem mais que o mínimo que você deveria tomar, né? Que é calculado por peso. Essa questão de 2 litros não é bem assim, né? Não é bem assim. Então a gente tem que observar. Então, uma vez, principalmente perto da hora de acordar, é muito comum, quando a melatonina tá descendo, 5 horas da manhã, tá clareando, aquele xixizinho ali que às vezes você vai voltar para dormir um pouquinho é bem comum. Mas ter muitos despertar à noite não é comum. Né? Então a gente delimita aí. Ou é uma continência de esforço, né? A pessoa tosse, espirra, vai pegar um peso, vai pegar o filho, né? E tem essa perda. Exercício também, né? Pulando corda. Isso. Né? Tem então, tossindo, espirrando também, né? Tudo que for de esforço que cause aumenta a pressão abdominal e perde o xixi, né? É considerado assim incontinência de esforço. Porque elas têm etiologias diferentes, né? Essa de urgência, ela pode ser só um hábito, mas ela pode ser uma baixa de estrogênio, né, ela pode ter outras caracterizações. A de esforço está muito ligada à fraqueza da musculatura, né? Então a gente precisa entender qual característica que é para a gente investigar direitinho qual é a etiologia. E pode chegar em níveis maiores, por exemplo, de precisar de acompanhamento com um urologista, mas a maioria, o dado para a gente é que quase 90% dos pacientes melhoram com o padrão oroquefisioterapia. Não vão precisar de medicação, não vão precisar de cirurgia, não vão precisar de nada. Joia. E qual o papel da fisioterapia pélvica no pré e pós-parto? Isso é bem legal. Como a gente havia comentado, a gestação por si só, ela é um abalo do sistema da mulher, né? A gente tem vários hormônios, por exemplo, a relaxina, que deixa a gente mais propensa a virar o pé, né? Porque é para abrir ali a nossa pelve. Então, tudo isso já vai mudando um pouco a conformação, né? Então, a físio, antes de aparecer uma disfunção, antes da mulher ter dor lombar, antes de ter dor sacral, antes dessa mulher ter uma diástase importante, né? Que aí a gente conversa um pouco sobre isso. Trocamos sempre ideias. Antes dessa mulher ter uma possível disfunção urinária que não tem a ver com a via de parto, e sim com a gestação em si, a gente previne isso. A gente sabe que a evidência científica traz para nós que a prevenção ela é muito mais efetiva que um possível tratamento de uma disfunção já estabelecida. Né? Então, a gente faz esse trabalho para prevenir dor, para ser uma gestante saudável. A gente sabe que gestante que pratica atividade física, ela é uma gestante que tem menos chance aí de ter disfunções de pressão, de ter diabetes. Ela vai se preparando também para entender o que vai vir para o pós-parto. Então, desde a gestação a gente vai fazendo esse trabalho. Às vezes, numa consulta obstétrica, é tão corrido, né, tem tanto exame para ver, tanta coisa, e a mulher não consegue ter essa boa orientação. E a físio vem trabalhando também. Né? Bem direcionada para as orientações. Também. Né? E do básico, assim, a verdade é que a gente não tem uma cultura de ensino em saúde. Né? Você bem sabe disso, né? As pessoas, assim, às vezes o que vai mudar um desfecho é eu falar com o paciente assim, evita cruzar a perna o dia todo, isso pode deixar seu assoalho pélvico mais tenso. Né? Coisas como, por exemplo, não existe força para fazer xixi. Sentar no vaso, gente, é um ato só de relaxamento, é sentar e relaxar, não tem que ter prensa abdominal, né? Então, os pequenos detalhes ali que vão fazer essa diferença. A rotina vai ser diferente. Então, na gestação a gente trabalha toda essa orientação, né, o que está por vir também, e no pós-parto a gente auxilia na amamentação, pode auxiliar com um laser. Né? Quando é um caso muito complexo, eu costumo chamar uma consultora de amamentação, eu não trabalho mais nessa área. Sim. Né? Mas coisas pontuais ajudar até na lesão da cicatriz ou vaginal ou da cesárea, um laser para cicatrizar bem bonitinho, rapidinho. Então, tudo isso a fisioterapia pode ajudar.
Eu vou descruzar minha perna aqui, que ela falou agora aqui do cruzar. Fala um pouco mais sobre isso. Esse cruzar de perna, por quanto tempo que ele pode ser prejudicial para o assoalho pélvico? Porque eu gosto de cruzar minha perna aqui, mas trocar um pouquinho aqui um lado, o outro, como é que é isso? É o seguinte, posição boa é aquela que a gente muda, né? A gente às vezes vê aquelas grandes campanhas de saúde da coluna, por exemplo. Ai, que você deve estar encostado assim, ou deve deitar de lado com o travesseiro na perna. Não é bem assim. Posição boa é aquela que a gente muda e está confortável, que a gente não para, né, só em uma. Algumas pessoas têm um hábito muito vicioso. Por exemplo, estão sempre com a perna cruzada. Às vezes tem pacientes que chegam lá, a gente tem uma musculatura no bumbum, que está muito ligada ao assoalho pélvico, que é o piriforme ali, que está super tenso, porque a pessoa vai, às vezes, lavar uma vasilha, vai parar, tá sempre em cima da mesma perna. Observe, você que está aí em casa, observa isso. Se você não sempre tem uma dominância de uma perna do que na outra, né? Dá aquela paradinha, dá uma curvadinha mais para um lado ou para o outro. Sempre para um lado, e isso pode afetar seu assoalho pélvico. Né? Isso pode te trazer tanto uma disfunção ali de perder xixi mesmo e tudo, como dor para ter relação sexual. Nossa, então, sobre cruzar a perna, não tem problema cruzar, mas tem gente que só senta, por exemplo, em cima do pé, né? Aquela posição da perna cruzada por baixo, né? Tem gente que tem essa necessidade aí de só sentar de perna cruzada. Isso não é natural, isso é social. E pode prejudicar, né? Isso pode prejudicar, traz uma tensão e um desequilíbrio dessa musculatura. Então, um pouquinho, por exemplo, aqui a gente está exposta por câmera e tudo é normal, né? Essa vontade de cruzar a perna. Posicionamento, né? Mas tem gente que almoça assim em casa, né? Então... Ó, já pega a dica. Fica aí, não é interessante, né? Essa perna muito cruzada. Isso pode trazer uma assimetria, né? Um músculo mais tenso de um lado do que do outro e acabar acarretando em fraqueza. Não é bacana, tem que trocar. Interessante. E vamos falar então sobre as disfunções sexuais. Como é que a fisioterapia pélvica atua nessas disfunções? Pronto, então primeiro o que é uma disfunção, né? Vamos lá. Disfunção é quando você sai da sua prática sexual normal. Então, é um sintoma repetitivo, em torno de 6 meses aí que a gente tem esse sintoma e que não é explicado por nada. Então, por exemplo, e ele pode ser primário, a pessoa, por exemplo, nunca experienciou um orgasmo, nunca teve. Ou ele pode ser secundário. Não, antes eu tinha orgasmo e agora não tenho mais. É uma orgasmia secundária, né, quando a pessoa já experienciou. Ou, por exemplo, sempre teve dor. Então, a gente tem desejo hipoativo, aquela pessoa que tem muito baixa libido, né? E desejo hipoativo, a gente pensa, será que não é anticoncepcional? Será que a maioria das pessoas não tem nada fisiológico errado? Os hormônios estão ok, né? A gente está tudo bem controladinho ali, não tem nada anatômico. Uma falta de autoconhecimento, de autoexploração. Então, a gente ajuda desde essa orientação, até mesmo a fortalecer essa musculatura, né? Trouxe um esqueminha aqui, rapidinho para mostrar. Quer que eu segure o microfone? Acho que eu dou conta. Essa daqui, ó, como se fosse o assoalho pélvico, né? Que tem aqui a musculatura, e essa musculatura é bem superficial. Quando a gente toca na vulva, essa musculatura já tá por baixo. E logo debaixo dessa musculatura, a gente tem encaixadinho aqui o clitóris, né? Que é o nosso centro de prazer, que ele é muito inervado e tudo. E ele precisa estar cheio de sangue, né? Pra gente sentir prazer. A gente não tem a sensibilidade da vida sexual o tempo inteiro, senão seria impossível cruzar a perna, usar uma calça jeans, não é assim. Pênis e clitóris tem um sistema que a gente chama de liga e desliga. Para ele estar ligado, ele precisa estar cheio de sangue, por isso que o pênis fica ereto, né? E o clitóris é a mesma coisa, ele também fica ereto, ele também fica cheio de sangue. E a gente sabe que quando essa musculatura, ela tem uma força interessante, e não é só força, tá? Ela tem que saber relaxar também, né? E quando ela tem uma função interessante, melhor que a palavra força é a função, esse clitóris consegue se encher mais de sangue, a gente tem mais sensibilidade, então é mais fácil ter um orgasmo, é mais fácil ter lubrificação, que às vezes é causa de dor, é a baixa lubrificação, né? Então é mais fácil ter libido, porque você imagina uma mulher que só tem experiência dolorosa ou desprazerosa, às vezes nem tem dor, mas não faz diferença, sabe? Dificilmente ela vai querer se dedicar à vida sexual, né? Porque sexo gasta energia, gasta tempo, né? Então, assim, se não for bom, pra que eu vou me colocar nessa situação? Né? Vou suar o cabelo com o escovado? Se não for bom, pra que eu vou fazer isso? Então, a gente trabalha isso do autoconhecimento, né? É interessante ressaltar que a mulher não tem orgasmo durante a consulta, não é isso. É indicativos para autoexploração e para capacidade
preparar essa função, né? Mas a exploração é toda em casa, com a parceria ou sozinha. Sim, você só dá as orientações, a pessoa as orientações, em casa. Isso aí. E aí isso pode melhorar muito a vida sexual. Ô Tisa, é bem interessante essa questão das disfunções, porque muitas pessoas elas têm, e como você falou, às vezes demoram de procurar, e por orientações, né, essa prática em casa pode favorecer a mudança e essa mulher ou em casa, o casal em si ter uma vida sexual, né, mais prazerosa para os dois, né? Porque como você falou, às vezes não tá bom para um, só tá bom para o outro, então a pessoa vai ali só para dizer assim, estou cumprindo o meu papel, né? E o ideal é que seja realmente prazeroso para os dois. Então assim, é interessante essa questão das disfunções, porque muitas pessoas sofrem e por ser algo tão íntimo, não querem expor, têm vergonha. Então aí vale a pena ter esse momento com uma especialista que vai dar essas orientações e fazer a diferença também em sua rotina, com certeza, né? E culturalmente, a gente tem uma formação sexual um pouco problemática. A gente é muito influenciado por pornografia, que não tem nada a ver com sexo real, né? Então, uma frase que a gente escuta muito eu acho que eu tô larga. Mas vagina apertada é interessante para quem? Vagina apertada faz a mulher sentir dor. Na verdade, o apertado normalmente é tensão muscular. Não é força da musculatura. Uma musculatura forte é aquela que relaxa bem e que contrai bem, né? Então não é só força. Então, e outras questões que se espera, né? Por exemplo, o prazer da mulher, ele está muito relacionado ao clitóris, que não é tão estimulado na penetração. Né? Então, até essas coisas mais simples, né, a gente conversa. Um perfil comum de paciente, às vezes uma mulher que teve um casamento de 30 anos e nunca experienciou um orgasmo. E ela chega, às vezes, né, num novo relacionamento de um mês e ela fala assim, não, é tudo diferente do que eu estava acostumada ali. Faltava estímulo também. Faltava estímulo, autoconhecimento. E a gente tem um tabu. A cultura judaico-cristã, islâmica ali, ela reprime a sexualidade da mulher. Né? A gente pensa, uma mãe se encontrar, por exemplo, um menino se masturbando, normalmente ela fala, meu filho, a nossa privacidade, né? Vai pro seu quarto, vai para um banheiro, ou não gasta tanta água do chuveiro, tem uma coisa mais descontraída. Com a mulher, normalmente, a maioria das famílias lida totalmente diferente, né? Se preocupa, meu Deus, será que ela tá transando antes da hora? O que vai acontecer? E se ela engravidar? Então, né, a gente tem uma questão sexual muito reprimida. Acha que a vulva fede, isso é muito comum, né? Então, é uma construção que a sexualidade é isso, ela é construída desde o desfraldar. A fisioterapia pélvica, então, ela não é somente, como você falou, não é só a sessão, a prática em si, né? Então, vem dessas orientações. E essa sequência de orientações e a prática da própria fisioterapia, a técnica, né, sobre o paciente, tem quanto tempo de resposta que essa pessoa ela pode ter? Assim, a partir de quanto tempo ela pode perceber assim, a melhora do quadro? Como todo profissional de saúde, a gente dá prognóstico, né? Que é o tempo de falar assim, ó, a hora que eu vou te dar tchau. Né? Então, o prognóstico depende do que a gente avaliar. Por exemplo, mulheres que têm a parte neurológica preservada, quando a gente toca no clitóris, a vagina tem que se fechar. Mulheres que têm essa parte que estão funcionando bem, toca no ânus, o ânus tem que se fechar, de homem e de mulheres. Então, a gente tem uma série de testes que a gente faz que vão guiar, né, esse prognóstico. Então, quem tem a parte preservada, quem se dispõe a fazer os exercícios em casa, tem que fazer, né? Tem que fazer. Quem se dispõe a adequar a quantidade de água, a organizar a alimentação para o intestino funcionar bem. Intestino que não funciona bem não permite um assoalho pélvico funcionar bem. Para nenhuma das partes. Né? Nem para incontinência, nem para parte sexual. O intestino tem que funcionar, uma das primeiras coisas que a gente organiza. Então, quando o paciente está ali disponível e se a condição anatômica dele prévia é interessante, a gente fala que o prognóstico mínimo é em torno de 8 semanas. 2 meses, é rapidinho. Às vezes a mulher arrastou aquilo por 15 anos e em 2 meses ela sai reabilitada. Né? Então, tudo vai depender do que vai ver ali, mas a maioria dos pacientes é bem rapidinho. Que bom. Cada caso é um caso, mas a resposta tem sido assim, satisfatória, né? Isso. Quanto antes. Vamos falar de novidades e tendências. Quais são os avanços mais recentes que podemos assim destacar de novas tecnologias, né, no tratamento com a fisioterapia pélvica? Pronto, esse é um assunto polêmico, sabia? Vamos lá, polêmica, nós gostamos. Porque boa parte das tecnologias não são validadas. Então, isso é muito interessante. Que assim como na sua prática, o que mais vale é o raciocínio clínico ali, né?
A observação clínica ali, né? Na fisioterapia pélvica, a gente tá mais ou menos por aí. O que vale muito é a mão do fisioterapeuta e a prática conjunta do paciente com o fisioterapeuta. Mas a gente tem recursos tecnológicos no consultório. Eu tenho eletroterapia para alguns casos específicos. A gente tem vibração, que a gente trabalha, tem vibrador que trabalha no consultório, né, que ele tem uma pontinha, às vezes a mulher tem dor. A gente pode ter dor no assoalho pélvico, como tem no ombro, por exemplo, de tensão. E às vezes a gente ajuda ali a inibir esses pontos. E aí eu vou ensinar ela a fazer com vibrador em casa. Às vezes eu até dou na consulta. Você faz, durante a sua consulta, tem a prática também de exercício com a paciente? Tem a prática lá. E não é só ensinar para fazer em casa, não. Ela a gente faz. E esse vibrador ali não tem nada a ver para ter orgasmo, não é isso. Sim. É um vibrador terapêutico para soltar a musculatura, é outro, né, assim, outra abordagem. Outro propósito, né? Isso. Sim. A gente tem, então, dry needling, que é a agulha que também é bem validada, usa a mesma agulha que a gente usa na acupuntura, mas também é para trabalhar pontos dolorosos, para liberar a musculatura. Então a gente tem algumas tecnologias que são bem validadas e tem outras que não são, mas a gente vê muita prática. Mas vocês aplicam? Vocês aplicam porque vocês têm uma boa resposta. Isso, o que é validado e o que tem boa resposta a gente aplica, mas tem muita coisa que tem surgido aí, e vai ser, a área da saúde tá assim, né, toda hora muita inovação e tudo, e a gente precisa raciocinar em cima disso. Mas sobre tecnologia, a tecnologia prende muito o paciente ao consultório. Então o que a gente tenta é sempre ser progressivo. Se você chega no meu consultório, por exemplo, sem nenhuma disfunção, fala, não, Tiz, eu vim aqui para treinar um pouco minha musculatura, para você fazer uma avaliação, que isso é uma consulta comum também, mulheres que não têm disfunção, né, que querem prevenir ali. Eu não vou usar tecnologia. A gente vai trabalhar com o que você tem, que é a sua capacidade de fazer exercício em casa. Eu vou te ensinar ali, a gente vai te progredir carga. Tem carga, como na academia, na fisio também a gente trabalha assim. Então a gente progride com a tecnologia aos poucos, porque quanto menos tecnologia, mais independente o paciente é. Nossa. Né? Então você tem aí a orientação e a prática. E a pessoa em casa, ela vai fazendo e tendo também essa prevenção. Porque tem mulheres também que me buscam para praticar o LPF com o argumento que eu não quero ter o escape de urina, nem o meu assoalho pélvico fraco, e eu quero preparar antes que aconteça. Então, assim, é interessante, não só na procura do LPF, como também na parte pélvica, da fisiopélvica, para preparar. Então, é comum a musculatura ficar mais fraca com o passar do tempo. Perde colágeno, perde tônus. Então, esse preparo, essa prevenção, ela é interessante ser realizada, né, Tiza? A maioria das mulheres vai experienciar uma disfunção ao longo da vida. Seja a bexiga cair, que é o prolapso, seja uma incontinência, uma dor sexual, uma baixa de libido. A maioria das mulheres vai experienciar alguma coisa ao longo da vida. Tiza, existe algum mito sobre a fisioterapia pélvica que você queira aqui falar, né, desmitificar para os nossos telespectadores? Existe. Conte. Existe. Gente, muita gente acha que comprar um curso pela internet, que ficar apertando e soltando, que é fisioterapia, e não é. Pompoarismo, por exemplo, que é uma arte super legal oriental, que merece um respeito, que assim como o Kama Sutra, não é simplesmente fazer uma posição sexual, é um estilo de vida, é um pensar. Isso não é fisioterapia pélvica. Apertar e soltar não é fisioterapia pélvica. Fisioterapia é baseado na avaliação daquele paciente, de como tá aquela pelve. Às vezes, Pri, tem gente que não precisa, por exemplo, fortalecer, precisa aprender a relaxar. A pessoa tem escape de urina não por falta de força, mas porque ela tá com uma musculatura tão tensa que no final do dia essa musculatura está cansada. Como a orientação ela é importante, ela tem uma tendência a achar que é uma coisa e na verdade é outra. Às vezes não é. Então, nada de ficar apertando e soltando aleatório aí. Se você tem uma boa função, passa num físio, né? Aqui na região de Itabuna e Ilhéus, a gente está tendo cada vez mais profissionais super qualificados aí. Que bom. Então, a gente passa lá, é um investimento que não é tão alto assim, e com poucas consultas você já vai aprender coisas super interessantes para realmente fazer um exercício para você. E não ficar, tem gente que fala, não, mas quando eu tô dirigindo eu fico apertando e soltando. Gente, não faz isso não faz assim não. Ouçam as recomendações aí, tá? Da especialista. Tiza, você quer mostrar alguma coisa a mais aqui? Porque nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Tem algo mais que você queira apresentar aqui para
nossos telespectadores? Não, todos esses materiais aqui é só porque, como é uma musculatura muito subjetiva e a gente se conhece muito pouco, a gente usa muito. É padrão ouro, né? Do início do treinamento a gente... fazer essa apresentação, né? Exatamente, né? Tem uma coisa que são os 5 Fs. Encontrar primeiro, aprender a contrair essa musculatura adequadamente. E é isso. Tisa, deixa aqui a sua rede social para os nossos telespectadores, para quem quiser conhecer mais seu trabalho, marcar uma consulta. Fala ali para os nossos telespectadores, pode deixar a sua rede social. Pronto, é um nome um pouco diferente, né? Mas minha principal via de comunicação é meu WhatsApp e meu Instagram. O Instagram já tem um linkzinho do WhatsApp lá, que é Tirza Sattler, né? Então... Sim. Então, lá, quem quiser, então, entre em contato lá, tá? Fala com a Tirza, marca uma consulta. E eu queria muito poder agradecer aqui a sua presença, seus esclarecimentos, sua contribuição. Foi, assim, incrível, né? Eu tenho certeza que quem estava aí em casa, né, se identificou com muitos dos problemas que você mencionou, que pode buscar, né, essa alternativa para tratamento na parte pélvica. E, assim, só agradecer pela sua presença, tá? Muito obrigada. Imagina, foi um prazer, muito obrigada. Espero que seja muito esclarecedor aí. E que mais gente, né, cuide dessa saúde íntima e que vai te acompanhar pro resto da vida, né? E não é só a ver com sexo, né? Isso faz parte do nosso corpo. Tem que tornar isso mais natural. O que está faltando é tornar mais natural. Bom, essa aqui é a nossa missão aqui no Bem Viver, trazer informação de qualidade, agregar na sua rotina e estamos fazendo isso toda semana. Então não se esqueça que o Bem Viver é toda terça-feira às 10h30 e na próxima semana temos um novo encontro. Até já! Olha, voltamos aqui ao estúdio. Eu quero falar com vocês sobre um assunto que é percussor aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Durante este ano de 2024, cerca de 15 mil mulheres foram mortas aqui na Bahia. Então a gente fica bem preocupado com esses dados alarmantes. E olha, neste sábado, em plena luz do dia, lá em São Paulo, ali no Shopping do Brás, sabe aquele local popular com o comércio que é bastante conhecido? Então, uma mulher de 42 anos foi morta ali a tiros em plena luz do dia pelo seu ex-companheiro, seu ex-marido. Quando a gente traz notícias como essa, a gente sempre precisa alertar sobre os riscos eminentes que a gente tem pelo fato de ser mulher, né? Pela nossa vulnerabilidade. Quando a gente fala sobre feminicídio, a gente precisa estar alertando também as pessoas a estarem denunciando. Não pode se omitir. A qualquer risco que você perceba ali a sua vida, se encaminhe então até uma DEAN, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Lá você vai conseguir ter um atendimento próprio para o seu caso. E além de tudo, não acreditem nessas conversas, né? Porque se prestar a ocorrência, tendo ali então a medida protetiva, é um risco maior. Você está se colocando ali contra a pessoa, você está se opondo àquele agressor. Eu acredito que existem casos, até ontem, no final do dia, eu assisti ali a uma programação em casa ali com a família e a gente estava escutando sobre alguns dados aqui na Bahia. Esses dados, eles trazem aí referências que são tristes, são dados que vão crescendo, porque realmente a gente percebe a população ela vem se opondo a isso, né? As mulheres aí sempre utilizaram, sempre escutaram também esses termos de em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas assim, você, talvez a gente não consiga resolver um ato como esse. Então, em um caso de violência doméstica, em um caso de violência psicológica, patrimonial, seja ela qual for ali, onde você está, mulher, em situação de vulnerabilidade, ligue para a polícia, denuncie, procure uma DEAN, uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Esse caso ele repercutiu bastante ali nas redes sociais. Essa mulher ela foi morta ali em plena luz do dia. Ela trabalhava, era comerciante e tinha ali uma loja, né? Uma loja no centro do Brás. Ela tinha ali uma loja onde vendia acessórios, alguns aparelhos também eletrônicos. E quando a gente vê situações como essa, a gente se pergunta até onde vai, né? Como consegue combater? A ONU ela tem feito aí umas pesquisas e tem tentado também alertar
porque a gente não consegue nunca entender, né, de onde surge e até onde vai essa violência doméstica. Eu acredito que pessoas aí com atitudes violentas e que demonstram, né, essas atitudes de agressividade, impulsividade, a gente precisa estar em alerta, a gente precisa cuidando do nosso bem maior, né, que é o nosso corpo, que somos nós. Então, ao invés de omitir, ficar se opondo à realidade, a gente precisa encarar de frente. A Bahia ela é um dos estados aqui que mais mata mulheres. A gente viu casos ainda esse ano, como de uma delegada. Ela trabalhava aí atendendo mulheres na DEAN, né, que é a delegacia que vai fazer esse atendimento ali da Maria da Penha. Ela também trabalhava ali com rondas em todo Salvador e a gente percebe o quanto ela ficou vulnerável ali, né? Era um relacionamento já de alguns anos. E esse rapaz já tinha tido ali algumas desavenças com ela, algumas brigas. Ela teria então chamado a polícia, a ronda a qual ela faz parte, a guarnição que ela cuidava, inclusive. Eles se dirigem até o condomínio onde ela mora. Chegando lá, o agressor tenta mudar a situação, né, inverter a situação. Ela como delegada, então, não consegue ali resolver, não deixa que ele vá, né, ser levado até a delegacia, mas no dia seguinte ela presta a ocorrência. Alguns meses ali depois, cerca de 1 mês e meio para 2, então ele chama ela para conversar, faz ali então menção a um almoço, eles vão almoçar, ela posta uma foto no Instagram junto com ele, posta a foto ali da muqueca, aquela alegria, aquela felicidade. Conversa com uma amiga pelo WhatsApp falando, olha, eu conversei com o rapaz, né, o fulano, o agressor, e a gente está se acertando. De repente, então, ele pega o carro dela, vai dirigindo ela no banco carona, e durante esse percurso, então, acontece ali a tragédia. Ela, como delegada, ela sabia ali algumas formas, né, alguns meios que pessoas violentas com esse tipo, né, essa característica da impulsão, da violência, da agressividade tem, porém ela não conseguiu ali se defender nesse caso. Então a gente fica sem entender, né, até onde vão essas seguranças públicas, até onde a gente consegue realmente se prevenir, se precaver. Então acredito que precisa sim que os órgãos públicos, precisa sim que as pessoas elas falem mais também, precisa que a mídia, que a imprensa noticie cada vez mais esses casos e cobre também. A gente, quanto população, também cobre aos meios, né, que a gente consiga aí ter, então, essas medidas protetivas sendo válidas, porque a mulher sai um dia da delegacia, presta ali a ocorrência, no outro dia, infelizmente, o agressor está na rua. Então, ele está ali podendo fazer o que ele quiser, né? Em muitos desses casos, a medida protetiva, ela pode, sim, ocasionar ali um ódio, um comportamento realmente muito explosivo do rapaz ou da pessoa, e acaba ocasionando aí num óbito. Então, a gente fica muito sentido em falar sobre isso, mas é necessário que a gente fale e que a gente não se cale. Então, as mulheres precisam estar atentas também a quem coloca em casa, aos seus companheiros, tá bom? Hoje é dia aqui do programa Gente de Vitória. Vitória vai estar trazendo aqui uma entrevista bem bacana pra gente. A gente vai estar falando sobre alguns assuntos também. Então, todos os dias a gente tem esse compromisso aqui juntinhos. Todos os dias também rola no nosso Instagram ali uma prévia das entrevistas, do quadro também. Hoje a gente voltou aqui do quadro de Priscila Cel. Se você tem essa curiosidade para saber ali sobre o mundo feminino, a saúde feminina, que foi o tema de hoje, vai lá no nosso Instagram, porque lá a gente tem alguns trechos da entrevista, a gente tem alguns trechos bem importantes falando da saúde feminina. Então agora ficaremos com o quadro Gente de Vitória. Olá, gratidão a Deus por mais esse momento no quadro Gente de Vitória na TV News. Agradecendo a Pérola, né? Essa moça profissional que está aqui conosco na TV News e trazendo aqui esse programa pela manhã com muito profissionalismo. Eu admiro, né, as
mulheres, principalmente jovens, que já começam assim com tanto talento na área de comunicação. E aqui hoje, no quadro Gente de Vitória, nós estamos com uma pessoa muito especial. Uma artista da nossa terra, que tem assim um legado já, né? Já tem um legado. Então, uma história já na música e em outras áreas também. Nós vamos trazer aqui hoje Orlando Alves, e com muito prazer, muita alegria, que nosso quadro Gente de Vitória, vamos conversar com ele hoje. Seja bem-vindo, Orlando, no nosso quadro. Obrigado, Vitória. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar na sua presença. Quando a gente se encontra, a gente bate um papo bacana, é sempre enriquecedor esse papo. A sintonia é boa, não é? Muito, com certeza. Como é bom, pessoas de gerações diferentes, eu digo sempre assim, né? Como Pérola aqui também, geração diferente, mas que a gente já entende esse profissionalismo dela. Então, pessoas que são de outra geração, mas que a gente tem a sintonia boa. Sim, isso é verdade. E consegue, né? Exato. Consegue ter essa sintonia, que coisa boa, né? Muito bom. Então, Orlando, nosso papo com você hoje aqui vai ter muitas novidades, né? Porque Orlando não é só cantor, Orlando também é mentor, né? Ele também, né, dá mentorias, mas a gente vai começar pela música e depois vamos chegar lá nesse bate-papo com a mentoria. Orlando, você é itabunense? Sou itabunense. E foi que local aqui da cidade, que bairro? Nasci aqui em Itabuna em 1988. Sou itabunense, papajaca mesmo, daquele raiz. Filho de Dona Josefa e Sr. Rosemiro. Né? Hoje pai de Valentina e de Nicolas. Muito feliz de fazer parte dessa cidade, que eu tenho um carinho imenso por Itabuna. Um amor imenso por essa cidade e por essa gente, né? Essa gente de Vitória. Itabuna é muito bom. Muito, Itabuna muito é completa por esse povo maravilhoso. Muita gente de Vitória mesmo. É verdade. Então é por isso que esse quadro aqui eu faço com muito carinho, para a gente não perder a nossa história e também trazer pessoas que estão construindo a sua história. Isso é bom, isso é excelente. Entendeu? A gente não pode perder isso, porque todo mundo tem a sua história. Eu tenho a minha história também, né? Eu vou lançar um livro, tá? Maravilha. Tô aí nesse, né? Estruturando um livro com Fernando Caldas, que está em Portugal, mas está chegando já para o Brasil. E nós vamos trabalhar nesse livro da minha história. Muito bom. Vai vir novidade por aí. Tô feliz em saber agora, que massa. Que bom. É sim, vamos conhecer a Vitória que ninguém conhece. Que vai ser escrita, né? Maravilha. Todo mundo tem uma história para chegar em algum lugar. Você Verdade. passa por algumas situações para conquistar. Porque, Orlando, nem sempre as portas são abertas por pessoas de bons corações. Às vezes você tem talento, mas tem gente querendo fechar a sua porta. Mas quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Verdade, com certeza. Então vamos lá. Como é que foi chegar, né, a música? Como é que começou isso aí, esse talento aí? Você descobrir que tinha talento pela música? Eu sempre falo que eu nasci com essa missão, né? De levar alegria, de emocionar as pessoas através das canções. E aí, desde novo, né, sempre gostei de brincar muito com músicas, tudo pra mim, virava motivo para tirar som de uma mesa, de um caderno. Eu ia pra escola e ia fazendo o samba no caderno até chegar na escola. Na hora do intervalo, a gente reunia a turma no fundo da sala, era aquela... Então, assim, eu vim com isso, eu vim com esse dom da música, né? Já raizado já em mim. Meu pai, como um bom nordestino, né, fã de Luiz Gonzaga, foi que também, para mim, foi o que me aproximou muito da área do forró, que foi o que colocou o meu nome, né, no cenário musical. O meu nome foi colocado através do forró. Então, conheci vários artistas de forró também, e aí cada vez mais me apaixonando por esse ritmo. E aí foi daí em diante que a gente começou a despontar e conquistando vários lugares onde passa, fazendo o povo dançar muito. E você compõe também? Sim, eu sou compositor também. Como é que foi a primeira música? Nossa, a minha primeira música, para mim entender porque, assim,
eu não tinha aquela coisa da composição em si. De falar, não, vou ser compositor. Mas aí aconteceu uma coisa comigo, né? Uma história, quando eu era adolescente, né? Eu falei, caramba, eu vou escrever isso aqui. Aí comecei a escrever, falei, olha, sai a primeira música. E aí gostei. Aí mostrei pros meus amigos e tal. Amigo que é amigo, a gente sempre tá, não, ficou legal, vamos consertar isso aqui, bota isso aqui. E aí comecei a construir essa ideia do compositor. Hoje tenho várias composições que tá tocando no Brasil afora. Jingles políticos também, campanhas publicitárias. E isso me fez entender que existe outra forma também de você expressar a sua arte. Não só cantando, mas também compondo. Então aí eu criei uma paixão também pela composição também, que isso está me dando vários bons resultados. Você canta suas músicas também ou você só... Canto. Tem um clipe, no YouTube de uma música de várias músicas. Cada música que eu faço, normalmente eu sempre gostaria de fazer um clipe. Eu tinha esse projeto, né? Eu consegui concluir ele. Músicas infantis também, que eu falo, não, acho que não vou conseguir fazer não, mas vou tentar. E aí escrevi, tem músicas infantis com o Pirulito Paçoca, que é uma dupla de animadores que faz parte também do meu cast de mentorias e produção. Música com Rinha Giroto, uma música que eu gravei com o Cocó do Lordão, o eterno Cocó do Lordão, saudoso. E músicas mesmo que estão no YouTube também. Que é Bebo Pra Esquecer. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu colocava na agenda. Comprava um despertador, pra lembrar do seu amor, que tanto maltratou. Que retrata aquela ideia da pessoa que termina um relacionamento e a pessoa vem falar, rapaz, cadê fulana? Como é que tá? Não quero saber não tenho interesse de saber, deixa ela viver a vida dela. Se eu quisesse saber, eu tava ligando pra ela, tava perguntando, então deixa ela viver a vida dela que eu vou viver a minha. Então assim, através de histórias, de amigos, de coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente pega e transforma isso em canção, né? É a mesma coisa quando eu paro pra fazer um jingle publicitário ou um jingle político. Você pega a essência da pessoa, você pega a essência do produto e você coloca isso em forma de música, E isso acaba entrando no coração das pessoas, não só na mente. Eu acho que a música que vai só pra cabeça, ela tem um tempinho ali que ela passa. Só que tem aquela música que entra no nosso coração que fica eterno. São as músicas que eu sempre falo que música, ela tem que ter uma conexão. Se hoje a senhora passa e ouve Roberto Carlos, isso tem uma conexão com o passado, tem uma conexão com a nossa história, com a família. Aquele momento você vê, então, música é isso. A música ela tem esse poder, né, de trazer essa... Música tem a ver com o seu olhar. Exatamente. Aquilo que você enxergou ali, você viu uma situação, então cria aquela música. Exatamente. Bem por aí. Roberto Carlos fez algumas músicas também relacionadas a umas namoradas também, né? Esse dia eu vi uma reportagem de uma namorada dele, que ele fez uma música, uma namorada antiga, né? Vi uma reportagem que teve a ver com ela, né? As músicas. Então, você se inspira de alguma coisa, de algum sentimento. Exato. Música é vivência, né? A arte, ela é vivência, ela tá sempre ali, presente. Então, a gente só capta aquilo no ar e transforma isso em alguma... Seja numa pintura, seja em um livro. É vivência. Vivência que acaba impactando na vida de outras pessoas também. Isso é muito, muito bom. A arte é algo que... Você tirou a arte do mundo, você tirou a vida, assim, sabe? É verdade. Então essa sensibilidade, né, que você tem de compor, já veio lá na infância, né? Já veio na infância. Já. Outro detalhe, você cantou no Lordão. Não, cantei, né? Eu participei de uma música, essa música foi uma história, foi interessante. Hoje eu tenho das pessoas que eu já era fã, eu virei amigo, né? E eu tive o prazer, a honra de poder chamar o Cocó do Lordão de amigo. Foi meu amigo, meu padrinho musical. E eu lembro que foi em 2016, eu tinha uma música chamada Venda essa Forró. E eu falei, velho, eu queria gravar essa música com alguém. Quem seria essa pessoa para gravar essa música? Eu falei, rapaz, vou falar com o Cocó. E a gente não tinha aproximação tanto ainda naquele momento.
Aí eu fiz a guia da música, que a gente faz a guia, né? Eu tenho uma ideia, eu transformo essa ideia junto com os amigos, que a gente grava ela pra mostrar, pra entender, ó, tem essa guia aqui. E aí quando eu fiz essa música, eu falei, não, tem que ser com Cocó. E aí falei com o Alisson, que é o das cenas áudio e vídeo. Aí Alisson falou, vamos falar com ele. Aí falou, não, eu tô aqui tomando café na padaria, sempre gostava de tomar um café na padaria na Cinquentenário. E a gente foi lá. Aí levamos o celular e o fone de ouvido pra ele ouvir. Aí viu, veio aqui já suando, já agoniado. Falei, rapaz, ele não vai gostar da música, eu acho que ele não vai gostar não. Ele falou, BC, música muito boa. E vamos gravar sim. Falei, pronto, é só o senhor falar quando vai gravar. Ele falou, vamos gravar amanhã. Eu falei, amanhã? Ele é amanhã. Aí foi aquela felicidade. Eu peguei o celular, saí falando pra todo mundo. Fiquei muito feliz. E é uma música que tem um clipe também no YouTube dessa música. Música que até hoje toca nas rádios. As pessoas sentem, né, aquela... Porque eu busquei trazer pra aquela música a essência do Nordeste, né? A essência do nosso forró raiz. E graças a Deus foi muito bem aceita, não só por ele, mas por todo mundo que para e ouve até hoje. Você gravou com ele? Gravei com ele. Mas você já tocou junto com ele no mesmo palco? Já aconteceu isso? Não, tocar no mesmo palco não. A gente já se encontrou nos eventos, já, mas com horário diferente, até mesmo por causa da questão de logística. Mas eu nunca cheguei a dividir o palco com ele. Mas só em ter dividido música e um clipe, pra mim já tá de valeu, bom tamanho. Né? Valeu, com certeza. Muito mesmo. Já teve alguém assim que você já dividiu o palco, que você também já compôs junto, já fez um clipe junto, sem que não fosse Cocó? Já... Não, minha primeira participação em questão de música, assim, de clipe, foi Cocó. Mas músicas, artistas que eu dividi palco com Elba Ramalho, com Tagino Godin. Ano passado, esse ano, toquei no Ita Pedro, né, que é o maior São Pedro do Brasil. Com aquela experiência de poder abrir o show para Pablo, para Gustavo Lima. Mesmo estando no horário, eu comecei a tocar, acho que era umas 7 e pouca da noite, umas 7:30 da noite mais ou menos. Mas já tinha aproximadamente umas 40 mil pessoas já na arena. Então assim, foi muito surreal aquilo. E poder estar próximo de Elba também, né? Porque Elba pra mim é uma referência musical muito grande. E estar próximo dela, pra mim foi incrível. Agora, eu vou falar um negócio que uma das experiências mais inesquecíveis que eu tive foi receber o áudio de Elza Soares. Já ia te perguntar isso, qual foi essa experiência que você teve? Né? De Elza Soares. Isso foi em 2021, mais aproximadamente em abril. Ela estava tendo uma promoção no canal das redes sociais dela e eu não sabia que era uma promoção. Eu só li lá a primeira frase que dizia assim: qual a música de Elza Soares que não sai da sua cabeça? E essa música é uma composição de Alcione Neto, que é Espumas ao Vento, né? Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim, um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E essa música, eu ouvi ela há muito tempo, mas a versão de Elza Soares cantando naquele filme Lisbela e o Prisioneiro, aquilo ali pra mim ficou na minha mente de uma forma, e eu já era fã dela, e aí aquilo, sei lá, criou como eu falei, criou aquela experiência na minha vida e já foi. Eu falei, não, que isso aqui eu quero pro resto da vida. Eu ouço até hoje essa versão dessa música, e na hora que recebi um áudio, recebi mensagem da equipe dela, eu falei, deve ser trote, não tem condição de um negócio desse não. Como é que eu vou receber uma mensagem do pessoal de Elza Soares? Não? E sempre duvidando, e 2 vezes ele entraram em contato. Aí eu falei, vou atender, vou saber o que, eu vou arriscar, vai aqui, né? E aí foi quando eu recebi esse áudio dela, a gente conversou bastante ainda. O áudio eu tenho salvo no meu canal no YouTube, na minha rede social, no meu YouTube, porque eu fiz um videozinho e lancei, né? Pra que a galera compartilhar isso com as pessoas. E em 2021 a gente estava numa fase muito ruim, que era o segundo ano da pandemia. E então a gente estava tendo o tempo todo, a gente estava sendo o tempo todo bombardeado por notícias ruins. E você receber um presente desse, né? Então foi muito gratificante. Até hoje eu não consigo aceitar que eu perdi várias conversas com ela, porque meu celular deu uma pane e acabei perdendo tudo.
Mas eu falei sobre composição, a gente conversou bastante, eu mostrei várias coisas para ela. Então, assim, a gente teve um bate-papo. Hoje eu tenho ainda contato com o pessoal dela, ainda com Vanessa, que é Vanessa Soares, que, se não me engano, acho que é filha dela, ou é neta. E, assim, esse carinho que ela teve comigo, não só ela como a equipe teve comigo, isso foi muito gratificante. Me mostrou a grandeza da mulher que era a Elza Soares. Que era não, que é, né? Porque é uma coisa que ela perpetua isso, mesmo depois dela. Pô, que marca ficou na sua vida, viu? Ficou. Muito forte isso. Eu acho Muito, que aí tem um muito. caminho, viu, pra você. Tem uma resposta aí pra sua vida, né? Verdade, verdade. Entendeu? Esse olhar dela por você, né? Sim, sim. E me fez entender que nada é por acaso. A gente, toda vez que a gente senta, que a gente se encontra, a gente conversa muito sobre isso, né? Nada é por acaso. Sempre Deus acha uma forma de falar com você ali. E se você acalmar o coração e parar um pouco para ouvir, ao invés de estar gritando, de estar reclamando de tudo, para um pouco para ouvir o que é que Deus está falando com você, através de pessoas, através de situações. Nada vem por acaso. Então isso receber, naquele exato momento, receber o áudio de Elza, receber o carinho da equipe dela, poder conversar com uma pessoa que você já admirava há muito tempo, isso para mim foi inesquecível. E eu quero passar isso para os meus filhos, mostrar, por isso que eu fiz questão de eternizar esse áudio, para mostrar para eles. E ó, tá aqui, ó o que seu pai viveu, sabe? Então isso foi uma experiência inesquecível mesmo. Mas eu creio que você vai viver muito mais, assim, porque você ainda é jovem. Uhum. Entendeu? Você ainda é jovem, você é dedicado na música, né? Algo assim que a gente sempre tem essa especulação, né? Sobre os artistas de Itabuna, entendeu? Os artistas daqui, os anseios dos artistas daqui, que aqui tem muito artista bom. Você, né, já tem seu nome. Você sempre foi solo? Sempre? Nunca Não. participou de alguma banda? Já participei de várias bandas aqui em Itabuna. Várias. Itabuna é um celeiro musical muito grande. Inclusive, quando nas minhas idas a Salvador, eu fiquei muito admirado quantas pessoas têm um carinho muito grande por Itabuna. E eu vim e falei, rapaz, então acho que os músicos, os artistas de Itabuna não fazem ideia de quanto Salvador tem um olhar diferente para Itabuna. E às vezes, quando eu estava crescendo na música, eu sempre achava ao contrário, né? Me passava essa ideia ao contrário. Não, é Salvador que é... Salvador tem também o seu celeiro musical, o seu celeiro artístico, mas eu acredito que a Bahia toda tem um olhar diferenciado para Itabuna. Itabuna tem um celeiro artístico muito bom, pessoas que só precisam de direcionamento, de chegar a ser igual, você tem isso aqui, você tem que se comportar assim, correr atrás disso e fazer com que aconteça. A prova disso são a dupla Pirulito Paçoca, que é um casal de animador aqui de Itabuna, e que com um trabalho que a gente fez em conjunto, ganhou 2 prêmios nacionais em São Paulo, de melhores animadores do Brasil. Então, assim, é a prova de que talento é importante, mas você tem que ter um trabalho, tem que ter estratégia, tem que saber o que é que você quer. E o principal, tem que estar disposto a pagar o preço por aquilo. Nada vem de graça, nada vem... é sorte. Eu sou uma pessoa que eu acredito em milagre, mas não acredito em sorte. Sorte a gente constrói. Sorte a gente constrói. Milagre eu sei porque assim, eu sou... Nós fazemos parte de milagres, né? Nós somos milagres também. Mas sorte pra mim, eu não acredito muito em sorte, não. Eu acredito muito no trabalho, na dedicação e esforço. Eu sempre ouvi uma frase uma vez que disse que na vida tudo é 20% de motivação, 20% de motivação e 80% de transpiração. Você fala assim que você acredita em milagres, né? E a pessoa tem que se esforçar. A própria palavra de Deus diz assim, ó, esforça-te e tem de bom ânimo. Exato. Olha pra isso, né? Tá vendo como... Se esforce, eu tenho pra te dar. Sim. O milagre chega.
mas você se esforce para chegar ao milagre. Exato. É isso. Então você tem que abdicar de muitas coisas. Muito. Renunciar também e ir, né? Agora, renunciar e também você precisa ser sensível. Ter sensibilidade. Essa é uma das partes complicadas do processo. Que as pessoas, elas querem alcançar algo, mas elas não querem passar pelo processo. Hoje é fácil a pessoa olhar assim e falar assim, nossa, Vitória linda, tá sempre linda, sempre nos melhores lugares, sempre, mas e a história de Vitória que vocês vão saber nesse livro? O que foi que Vitória passou? O que foi que Vitória teve que abrir mão para chegar onde ela chegou hoje? Então, são sacrifícios que hoje você faria. Rapaz, não faria não. Então pronto. Então significa que você não está preparado para ter o que você quer ter. E na maioria das vezes a gente acaba deixando de conquistar as coisas que a gente quer porque a gente não quer passar pelo processo. E a gente passa no deserto que... Sabe aquele deserto que às vezes é só você e você mesmo? E não tem amigo, não tem família, não tem filho, não tem ninguém. É só você com você. E Deus na frente fala o seguinte, embora filho, embora que o que você quer tá lá na frente. Você vai ter que passar por isso aí. Então assim, tem muitos artistas bons, excelentes artistas. Eu vi uma entrevista de Mari Fernandes. Mari Fernandes, eu venho acompanhando Mari Fernandes desde o começo, né? E tenho o maior carinho por ela. E ela tava falando, ela disse, ó, talento você acha em qualquer esquina. Se você sai daqui à noite, olha e vai andar nos bares à noite da cidade, tem muitos cantores, tem muitos. Você vai no centro de cultura, tem artistas maravilhosos. Eu conheço vários artistas maravilhosos de todas as áreas. Só que aí ela falou, e o problema é que nem todo mundo está disposto a pagar o preço por isso. De abrir mão de um conforto imediato, de abrir mão da família, que é uma das coisas que para mim que mais pesa, né? Você ter que abrir mão da sua família, porque assim, uma coisa é você falar, não, mas eu tenho um sonho de ter tal coisa assim. Beleza, o processo é esse aqui, você está disposto a passar? É o que eu mais trabalho isso nas minhas mentorias, quando eu me reúno para conversar com as pessoas, eu sempre falo sobre isso. Toda vez que a gente vai conversar, eu não vendo uma ilusão. Ah, tudo vai ser fácil. Não, meu irmão, vai ser difícil. O que eu posso dizer para você é o seguinte, vou estar do seu lado, para estar lhe ajudando a passar por isso, mas a decisão tem que ser sua e as consequências vai ser sua também. Eu estava conversando esses dias com minha filhada, né? Falei, ó, as pessoas chegam assim, faz isso que é bom. Entenda que a opinião foi delas, a decisão é sua e as consequências também são suas. Então, fulano e tal hoje tá bem. Tá, você tá olhando o resultado. Agora procura saber o processo, pra você ver como é que é. Hoje você olha uma empresa bem estruturada. Nossa, que maravilha, eu queria ser dono dessa empresa. Tá, agora passa pelo processo que o dono da empresa passou. Perca a noite. Perca tempo com a família. Né? Perca amizades que você achava que até eram verdadeiras e tal. Então, assim, é um processo que nem todo mundo está preparado para passar. Por isso que muita gente fica no meio do caminho. Ou fica do jeito que tá, porque ali tá bom demais. Aí, não quero... Deixa aqui, tô quietinho, tô de boa, não quero me envolver com isso, não, tô tranquilo. A zona de conforto, né? A zona de conforto. Verdade. Então você teve toda essa história, né? Você é jovem ainda, você está fazendo a sua história também na música, né? Sim. Eu creio. Você é novo. Nasceu em 88. 88, muito jovem. Tem muita coisa para viver, né? Para conquistar. Muita coisa para viver. E você já começou com estrutura, entendeu? Quem começa bem estruturado, tem um caminho estruturado também para seguir. Eu tive que criar um amadurecimento, Vitória, durante esse caminho, essa caminhada. Passei por várias bandas. A última foi Caxangá, que é uma banda que a gente fundou em 2012 e retornou em 2015 com a nova versão. Mas em plena pandemia, quando chegou em 2019, eu já tinha essa várias ideias de querer entender mais sobre o universo do show business, entender mais sobre o comportamento humano, essas coisas.
E em 2020 eu comecei a estudar. Então eu comecei a entrar no universo das mentorias, né? Então eu comecei a conhecer mentores, comecei a conhecer pessoas, comecei a fazer uma coisa que as pessoas não entendem que precisa disso, que é aquela palavra maravilhosa que a gente mais ouve hoje, que é o network. Né? E comecei a ter esses contatos, essas conexões. Isso foi abrindo mais a mente, foi fazendo com que eu pudesse aprender mais e crescer cada vez mais. Tive processos bastante dolorosos durante esse percurso. Não foi algo tão fácil, não foi algo que... por mais que eu tinha um sonho, o dom, como muita gente falava, mas eu tive que me aprimorar, eu tive que aprender. Hoje, com o meu trabalho de mentoria, eu consigo fazer com que as pessoas... eu não falo que é um atalho, eu não chamo de atalho. Eu falo que é uma forma de você caminhar com mais segurança e sabendo para onde você quer ir. Então, assim, se você falar assim, Orlando, eu quero ir até Ilhéus, eu vou preparar todo o material, Vitória, para você ir até Ilhéus, você vai por aqui. Chegou em Ilhéus, Vitória, você quer ir mais à frente? Não, eu quero ficar em Ilhéus, mas eu quero ir mais à frente. Então a gente vai para outra uma nova preparação, uma nova mentoria, para que você vá cada vez mais à frente. Então, assim, eu não tive isso. Eu tive que aprender isso. Então, assim, foi através da minha vivência, das minhas experiências, dos meus amigos e das pessoas que eu passei a conhecer, que eu entendi que realmente um dos melhores caminhos hoje e o que facilita muito hoje as coisas é quando você tem um mentor, quando você tem uma pessoa que está lhe orientando, você consegue chegar muito mais longe e entender que o que você está passando é um processo. Porque se tiver alguém que está falando para você, ó, Vitória, tá difícil, não tá? Mas entenda que é o processo que você está passando para você conquistar o que você está almejando. Toda vez que você bota algo na sua mente, toda vez que você bota algo que você deseja aquilo profundamente, eu sempre falo, mesmo com toda a religiosidade que eu tenho, mesmo com toda a crença que eu tenho somente em Deus, eu entendo que o universo ele trabalha para que aquilo aconteça, ele começa a movimentar. A sua energia começa a movimentar o seu ambiente. E se você, que você procura, não estiver naquele ambiente que você está, pode ter certeza que você vai ser movida dali. De uma forma ou de outra. Por mais que você não queira. Se você decidir crescer, você vai ter que entender que você precisa mudar de ambiente também. Vai ser difícil, mas você consegue. Aí vai chegar lá na frente e você fala, onde eu tô? Mas você teve que abrir mão de lá, você teve que sair de onde você estava. Com certeza. Eu ia chegar, né, a esse assunto, mas você chegou, foi bom. Você disse que foi despertado, né, em relação à mentoria na pandemia. Durante a pandemia, foi. Antes você não você conseguia olhar para você, fazer, né, dentro de você se analisar, você já era assim, analítico com você, para depois você também se despertar para o outro? Começou com você? Na realidade, assim, eu sempre tive esse cuidado com o outro. Sempre, não, eu preciso... Fulano, não, você tem que... Eu sempre fui incentivador de pessoas. Sempre fui incentivador de pessoas. Mas eu não entendi o que era isso. E para mim começar com a mentoria, eu tive que fazer o autoconhecimento. O autoconhecimento, isso é tão importante que eu falo com as pessoas... A primeira coisa que eu falo com as pessoas que eu vou fazer mentoria com elas, conheça-te. Sabe quem é você? Lembra a vez que a gente conversou, eu falei assim, Vitória, quem é Vitória? Faça essa pergunta, você que está me assistindo agora, você está acompanhando, faça a pergunta assim na frente do espelho e pergunta quem é você. Dessa forma você vai conseguir entender seus limites, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E você vai conseguir ter uma clareza do que você quer. Onde você quer chegar. Ah, mas eu sonho com isso e tal. Beleza. Mas espera aí. Onde você está agora? Para onde você quer ir? Quanto de energia você vai ter que colocar nisso? O que é que você está disposto a perder? O que é que você está disposto a pagar o preço para você chegar lá? E o autoconhecimento me proporcionou isso.
Até mesmo porque eu iria trabalhar com pessoas. Então, pessoas que passou por dificuldade, eu tá passando por dificuldade. Porque são duas coisas diferentes, tá? Às vezes a gente acha que, não, eu tenho que ajudar todo mundo. E aí você fala, não, vou tirar o fardo dessa pessoa. Não é assim que funciona. Mexer no fardo de alguém que tá passando por algum processo vai ser ruim tanto para a pessoa quanto para você. Eu sempre uso a analogia sobre a ideia de uma comparação da borboleta, lagarta. Se a lagarta tá ali, ela vai e fez o casulo para virar borboleta. Aquele processo é um processo doloroso. Ela fica vários dias ali, é apertada, ela fica vulnerável, porque uma criança pode chegar ali e bater, uma pessoa pode, mas você não pode antecipar o processo. Tá lá né, o processo do casulo pronto. Se você abrir aquilo ali, ela morre. Porque você antecipou. Você não esperou o processo acontecer. E tudo na vida é feito de um processo. Tudo na vida tem um processo. Não adianta, não, mas eu quero voar. Calma aí. Você tem que entender que você tem que... Primeiro ela rasteja, ela come como rasteja, depois ela faz aquele processo do casulo para depois virar uma borboleta, uma mariposa. Mas antes dela criar, ela passou pelo processo. Depois ela fica linda, né? Depois fica linda. Fica linda. Aí nada mais vem atingir, entendeu? Porque ela tá forte. Exato. Ela já sabe quem ela é. Inclusive, ela é a única que não ri quando outra lagarta fala que quer ser borboleta. Porque ela entende que ela passou pelo processo. Toda vez que alguém chega perto de mim e fala assim, eu tenho um sonho de fazer isso aqui, eu tenho um sonho de ter isso, eu falo, corra atrás do que você quer. Elogio é bom. Mas o mesmo mal que faz a crítica faz o elogio. O elogio faz a gente parar. O ego faz a gente parar. A gente acha que não, tô perfeito aqui, não precisa fazer mais nada. Não, o pessoal fala, Ave Maria, fala que eu tô pronto. Tá pronto pra quê, filho? Quem lhe disse isso? Eu tô perfeito. Perfeito, pra mim, o nível de perfeição é quando você morre. Porque você não consegue aprender, você não altera mais nada. Aí você só... O espírito já foi, a matéria se desfaz. Você chegou ao nível de perfeição. A partir daquele momento você não faz mais nada, que você está morto. Então hoje o meu pensamento em relação à forma de vivência, à forma de crescimento, posicionamento, tudo tem a ver no início do autoconhecimento. Quem é você? Realmente, falando sobre, né, eu passei por algumas experiências, entendeu? Porque a gente vai, né, dizendo assim, isso aqui eu não quero mais pra mim, eu não quero mais isso aqui, passei por isso agora, mas eu não quero mais, né? E você vai aprendendo a lidar com as renúncias. Tem um título de um livro, que eu também quero depois escrever, dizer assim, perdi para ganhar. Não é? É assim que funciona mesmo. Você vai perder o quê? O prazer de às vezes estar em lugares que você gostava de estar, por uma questão de alimentar suas emoções. Você vai perder às vezes de comer alguma coisa também, porque não está mais assim, né? Você não pode mais comer aquilo ali por causa da sua saúde. Você vai perder de estar com algumas pessoas também, porque não faz mais parte daquilo que você almeja para você. Correto. Então, essa percepção eu tive que perder. Tive que perder o prazer, né? E dizer não para as minhas emoções. Porque as emoções enganam a gente, né, Orlando? Elas enganam a gente. Como não é? Então, dizer não. Então, isso também é você ter uma resistência, resiliência também, né? E sair da zona de conforto. Então, eu tive que sair da zona de conforto para poder também ter outros prazeres também. Eu precisava ter um olhar também sobre outras coisas, sobre uma criança, sobre um velhinho, sabe? Dar um tempo para isso também. Sair um pouco daquela coisa de vício
e crescer em outras áreas também. Sim. Entendeu? Então, assim, é perder para ganhar, né? Eu perdi. Foi escolhas, né? É. Fazer escolhas. Aí eu tive que ter outras escolhas, mesmo assim, né? Pessoas não entendendo. Mas sumiu, tal. Mas eu tive que fazer isso. A gente tem essa preocupação de que o que as pessoas vão pensar, né? Mas eu sempre falo o seguinte: quando Deus dá a sua missão, quando Deus dá a visão, Ele deu a visão para quem? Foi para você. Não foi para as outras pessoas. Então não adianta você tentar explicar para outras pessoas a sua visão, porque ele foi dada para você. Só que ficar naquela, não, mas você tem que entender. Não, ela não precisa entender. As pessoas não precisam entender. Elas não vão entender. Porque elas, dependesse delas, elas queriam a mesma vitória de antes. E você sabe que quanto mais você vai aprendendo, mais você vai evoluindo e você vai entendendo que você está crescendo. De todas as formas. Inclusive a sua mente está abrindo, está expandindo para outras coisas e você entende que você já não é mais a mesma. Hoje, com tanta informação e com tanta rapidez, a gente consegue entender isso em meses. Você fala, opa, rapaz, 15 dias atrás ali eu pensava desse jeito, hoje já estou pensando diferente. Coisas que antes você demorava anos para ter essa mudança de mentalidade. Então, as pessoas, normalmente, a gente fica muito preocupado com aquela coisa de, mas o que fulano vai pensar? Será que vai gostar da minha atitude? Mas é que tá, a missão é sua, a visão foi dada para você, e as pessoas não vão conseguir entender. Quem vai depois caminhar é você. Lembra que eu estava falando no início sobre aquela ideia de a opinião de várias pessoas, mas a decisão e as consequências são suas. Verdade. São suas. Então, assim, esperar que as pessoas entendam o seu processo é errado, porque você vai automaticamente abortar o seu processo para você prestar atenção nela e viver como elas querem. Só que aí vai chegar aquele momento que você para assim e fala assim, ó, e eu tô aonde nessa história? Você estava vivendo a vida que alguém escolheu para você. Você estava tomando escolhas que alguém falou para você que era excelente para você, não que você decidiu tomar. E quando eu aprendi, e quando eu comecei a ser profissionalmente, ser impulsionador de pessoas, ser mentor de alta performance, eu passei a entender isso. É tanto que a gente tem um limite, a gente que trabalha com isso tem um limite de até onde você quer chegar, Vitória. Eu quero chegar até aqui e vou lhe levar até lá. Não adianta eu chegar, pegar a avó, Orlando, eu aguento 15 quilos aqui. Tá, então vamos chegar até 15 quilos. Eu não vou chegar, Orlando, vou botar aqui 20, porque você aguenta 15, você vai aguentar mais 5, não tem problema. Não é assim que funciona. Porque você tem que ter o seu autoconhecimento também. E no autoconhecimento fala justamente sobre isso. Sobre você saber o que você quer e sem você estar se preocupando com o que as pessoas estão pensando. Porque a gente vive aquela coisa de querer agradar todo mundo, isso aí é um perigo imenso. Faça o que está no seu coração. Deus lhe deu a visão de algo e as pessoas que estão ao seu redor não precisam entender sobre essa visão, porque ele lhe deu para você. Ele não chegou assim, chama todo mundo aqui, Vitória, vou botar na televisão para você ver o que eu tenho para você. Não, aí só você e Deus sabe o que está passando no seu coração. Suas lutas, que nem sempre a gente conta para as pessoas as lutas que a gente tem, por mais as pessoas mais próximas possível. A gente tá ali, é só a gente e Deus. Então você sabe do que está passando. Não adianta você ficar esperando que as pessoas vão entender isso de jeito nenhum. Isso é um grande problema. É, realmente. Então agora o artista e o mentor, né? Como é que tá isso agora? Você tá dando mais tempo para o artista ou para o mentor? Ultimamente o mentor tá mais atuante. Tá mais atuante porque eu peguei algumas responsabilidades também. E hoje o mentor tá muito mais atuante. Porque assim, com a saída da banda, que eu tava no Caxangá, eu montei a carreira solo. Né? Comecei a trabalhar com a Fernanda Dória, que é uma pessoa excelente, que é muito bom você trazer ela aqui para você bater um papo com ela. Ela é de que área? Fernanda é empresária do ramo musical, é mãe, é uma pessoa extremamente especial, que tem vários artistas que ela, né, faz a direção, acompanha ela, o esposo, a Dória Produções. Então assim, hoje eles estão
comigo, tá gerenciando a minha carreira e gerenciando a carreira de Pirulito e Paçoca. E outros vários artistas também, como Rian Giroto, tal, vários outros artistas também. E Fernanda, ela tem uma visão muito boa de negócio. E aí eu falei, opa, a gente gosta de se conectar com pessoas assim, né? E aí porque você acaba somando, não pra sugar, porque tem gente que, não, eu quero conectar com fulano pra me sugar, não é sugar, é você somar. Você chega pra você somar. Você aprende e soma com a pessoa. Não é nem só somar, é multiplicar na realidade. E eu comecei a trabalhar menos a música, mais em ponto específico, em alguns eventos específicos. E aí eu diminuí a frequência um pouco da música. Estou com um projeto novo chamado Uma Dose com Orlando, que é uma coisa que eu já queria fazer desde 2015. Que é um projeto que eu estou adorando fazer. Tá tudo pronto já o projeto. Logo, logo eu estou soltando esse projeto para as pessoas curtirem junto comigo. Mas o mentor, ele tá falando muito, tá cada vez mais, porque assim, a doutora Vanesca, que esteve aqui, é uma pessoa que a gente começou um trabalho maravilhoso e tá tendo frutos, né? Tá tendo, você acompanha ela, você vê como é que ela, a evolução, tal. Eu falo para ela que sempre me enche de orgulho. A doutora Vanesca tá... Aí tem Pirulito e Paçoca também, que são um casal que a gente trabalhando. São alguns cases que... Lembra a vez que a gente estava conversando, eu falei, não, eu não abro agenda para estar trabalhando com muita gente, porque é muita responsabilidade. Ainda mais quando você trabalha com o sonho de alguém, com o futuro de alguém. Não dá para você fazer isso como se fosse um negócio qualquer. Então você conversar com a pessoa, você entender, você tem que estar disponível. Na hora que eu cheguei aqui, eu estava conversando, né? Estava resolvendo uma situação que precisa ter uma tranquilidade para estar resolvendo. Eu falo, daqui a pouco a gente senta e conversa. Aí tá todo mundo esperando lá, que aí quando organizar tudo eu vou chegar no fim da tarde e conversar e buscar a melhor solução para as coisas. Então assim, hoje o mentor tem falado mais do que o artista. Mas você tem dois dons aí, né? Faz parte seus dons. O dom de cantar leva alegria para as pessoas. Sim. Animação para as pessoas. E o dom de mentoria, você leva uma mudança. Exato. Né? Uhum. São esses dons que traz esse bem-estar para as pessoas também. Sim. Então, assim, isso é um dom. Deus te deu esse dom. Exato. Que faz parte, um do outro faz parte aí. Eu falo, Deus me deu essa missão e demorou para me entender. Não foi tão fácil entender, não. Demorou para me entender. Inclusive, quando eu entendi, eu falei, não, eita, agora eu vou ajudar todo mundo, vou sair aqui, vou fazer todo mundo. E eu converso, eu sou uma pessoa muito... eu não sou religioso ao ponto de estar indo direto para as igrejas. Mas eu sou uma pessoa muito temente a Deus e eu converso muito com Ele. Muito. E não é nas orações que você... hora de manhã e de noite. Não. Às vezes... Eu aqui estava ali no instante, cheguei e falei, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu vou buscar uma resposta. Porque a resposta está... o problema ele vem com a resposta. Só que a gente foi passado pra gente que a gente tem que focar no problema. Reclama demais, reclama de tudo. Se tiver sol, reclama. Se tiver chuva, reclama. Se tiver... Não, qual esporte melhor que reclamar? Para mim, uma frase que mudou a minha vida em 2020 foi que quem pede a chuva tem que suportar a lama. Então eu entendi. Eu pedi crescimento. Eu vou entender que vai haver muitas mudanças aí. Você tem que estar preparado para isso. Você falou uma coisa certa. Você pediu crescimento. Aí, amadurecimento. Crescimento é amadurecer. Isso. Aí vai vir coisas para você lidar, para você amadurecer com aquela situação. Exato. É verdade isso. Você perde paz? Você pede paz. Pode se preparar que do seu lado vai acontecer alguma situação que você vai ter que buscar essa paz. Vai ter que buscar. Pede sabedoria. Pode preparar que vai vir muito problema para você criar sabedoria. Para lidar com aquilo ali. É o que você pede, a forma como você pede. Verdade. Então, Orlando, tudo isso, entendeu? O ser humano, ele não está olhando para dentro de si, entendeu?
o ser humano, já que a gente está falando disso aí, né? Dessa transformação, da mentoria, né? O ser humano, ele não olha para dentro de si. O ser humano, ele está preocupado com o que o outro está vendo, né? Exato. A opinião do outro. Eu vou vestir isso aqui para o outro me ver assim. Ele não tá fazendo aquilo ali para satisfazer ele, ser o que ele gosta. Sim. Não é? Ele está sempre pro outro. Eu vou fazer isso para as pessoas verem que eu estou bem. E as pessoas, elas estão tumultuando a vida delas. Elas não estão parando. Então, eu creio, né? Eu creio que Deus, né? Está existindo tantos mentores, entendeu? Para que ajude essas pessoas, como também te deu esse dom, né? E a pandemia foi bom para isso, que as pessoas pararam para isso, para poder descobrir algumas coisas que elas, na correria, não conseguem. Elas não conseguem se conhecerem realmente, sim, né? Ficar só e conhecer o que é que elas têm de bom também, entendeu? Ouvir a voz de Deus também, o que é que Deus quer direcionar, porque às vezes você escolhe seu caminho, mas você não deixa Deus fazer por você, porque Ele é Pai, Ele é Criador, Ele sabe o que é melhor pra gente. Então assim, Orlando, o que eu vejo isso tão interessante, né? Essa questão desse dom, né? De ser mentor. Mentor é uma coisa de Deus. Ser mentor é uma coisa de Deus. A gente precisa de um mentor. Todo mundo precisa de um mentor. Que venha, né, trazer uma luz para a pessoa, ajudar as pessoas. Porque, como eu estava falando, as pessoas, elas não se ouvem mais. Aí quando você tem um mentor, o olhar do mentor, ela vai se enxergar. Enxergar como ela pode ser. Exato. Não é? Como ela pode ser. Entendeu? Às vezes eu passo isso também, né, sem estudar a mentoria, mas algumas mulheres que, às vezes, alguma observação, ou eu perto delas, elas se enxergam. Tem mulheres que falam assim: Vitória, eu hoje me sinto empreendedora, porque você me fez enxergar isso, que eu sou empreendedora. Eu não me enxergava assim. Entendeu? Então, assim, quando você é chamado para isso, você é colocado na vida das pessoas para ajudar as pessoas a dar um passo na frente e dizer assim: tem algo aí dentro de você que você precisa descobrir, né, Orlando? Seus valores. Isso. Entendeu? Hoje as pessoas acabam se perdendo muito, Vitória. Principalmente hoje a gente tem uma ferramenta que ela veio para somar. Só que ao mesmo tempo ela está destruindo muitas coisas. O celular, as redes sociais. As pessoas estão sempre buscando vida perfeita. Nossa, a vida de fulano é maravilhosa. Quando acorda de manhã, faz um skincare, faz não sei o que, está sempre linda, sempre maravilhosa. Ela mostra o que ela quer mostrar. Na maioria das vezes ela está extremamente feliz. Na hora que desligou a câmera ali, o sorriso sumiu, a maquiagem não faz mais sentido. E você cai do outro lado, buscando essa perfeição, sendo que você está rodeado de bênçãos que Deus colocou na sua vida. Está ali na sua frente as coisas que você precisa. Mas você está de olho no que fulano. Sabe aquela coisa de dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a... Mas sabe por que isso? Porque em vez do vizinho estar olhando a sua grama, ele está olhando a própria grama, ele está cuidando dali. O que é que Deus lhe deu hoje? O que é que você tem? Você está cuidando disso? Você está zelando por isso? Você está agradecendo a Deus por isso? Uma vez eu ouvi, isso foi em 2022, eu ouvi uma frase que diz assim, um vídeo que falava assim: se hoje você só tem o que você agradeceu ontem, o que é que você teria? Agradecer o que teve ontem. Se você hoje, fala o seguinte, vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que hoje, você só tem hoje o que agradeceu ontem. Você agradeceu pela vida do seu filho? Você agradeceu pela vida da sua mãe? Agradeceu pela sua vida? Imagine que toda vez, ó, a partir de hoje eu vou começar a agradecer por tudo que eu tenho. Por tudo que eu tenho. Passe a agradecer pelas coisas que você tem. O pouco. Meu sonho é ter uma Hilux. Mas você anda a pé. Agradeça porque você tem perna para andar.
Agradeça que você tem saúde. Ah, só no de aplicativo. Agradeça que Deus lhe deu a oportunidade de você ter um trabalho para você pagar esse aplicativo. O que é que você tem? Imagine se você... A pergunta é essa. Imagine se você, no outro dia, só acordar com o que você agradeceu durante a sua oração. O que é que você teria? Hoje eu vejo pessoas reclamando de filhos, reclamando dos pais, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando. Imagine se tudo que você reclamasse sumisse da sua vida. O problema é que a gente foi sempre treinado para isso. Todo mundo reclama ou reclamar pra também. Não ver o que tem naquele não ver momento. O que tem no momento. Verdade. Mas vamos aqui ver suas fotos, suas vamos imagens. Vamos lá. Vamos ver as imagens aí de Orlando. Silas, por favor. Que momento foi esse aí? Isso aí foi no Ita Pedro. Ali tá Fernanda, Rian Giroto e Marcinho Santana. Foi um projeto Sanfona Forró e Modão, que Marcinho, sanfoneiro, que é o que tá de camisa xadrez ali, trouxe essa ideia para Itabuna. E aí Fernanda, eu e Rian, a gente abraçou esse projeto. E a gente tocou no Ita Pedro, no palco principal, abrindo o show de Pablo, se eu não me engano, foi com esse projeto. E foi maravilhoso essa experiência. Levamos essa experiência para outros lugares também. Foi muito bom. Só que como tudo que se inicia, tudo tem início, meio e fim, né? E aí foi muito bom esse projeto. Maravilhoso. Ali foi um dos momentos no palco, né? Você pensar que da onde você estava para você chegar ali, não foi tão fácil. Mas você acreditou em você. Acreditei. Olha a quantidade de pessoas ali. Ali, naquele momento ali, já tinha mais de 40 mil pessoas. Pode passar. Isso aí foi tudo do Ita Pedro. Ali são meus tesouros. Nicolas e Valentina. Ali é a Valentina. Aí é o motivo de eu estar... É o motivo de fazer tudo que eu faço hoje. É por eles. Oh, que foto linda! Ele é muito lindo, viu? Pare pra mim, pare pra Aí foi a campanha do GAC, que eu participei esse ano, com vários artistas, meus amigos queridos, Thalília, Alex, Ari PB, Silvane Carla, Cinho, Clismel, Memé, Digo, Ari PB, uma maravilhosa ali. Doe nos pontos de coleta e participe. Campanha linda, que eu tenho o maior prazer em fazer parte dessa campanha. Esse é um do clipe da música Bebo Pra Esquecer, que o nome da música é Pra Esquecer, na verdade. Só sei que vou continuar bebendo até te esquecer. Composição minha. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu colocava na agenda. Comprava um despertador, pra lembrar do seu amor. Eu bebo pra esquecer, se fosse pra lembrar eu colocava na agenda. Comprava um despertador, pra lembrar do seu amor, que tanto maltratou. Ali é suco, viu, gente? Aí foi do Mutirão do Diabetes, uma campanha também que eu fiz esse ano, com o pessoal do Lordão, Clismel, Alô Benedy. Aí foi lá nas cenas também. Caio Oliveira. O mutirão vai te lembrar de prevenir e controlar. Alô Benedy ali. Uma vida saudável sem complicação. O mutirão vai te lembrar de prevenir e controlar. Aí foi o make-off. Foi muito bom participar dessa campanha. É uma ação, é um projeto que tem um impacto muito bom também, né? Isso aí foi um show da Feijoada do Política.
Foi um momento maravilhoso. Foi um show que pegou todo mundo de surpresa aqui. Todo mundo tá esperando começar com forró e vir com um axé. E foi aquela energia maravilhosa. Foi muito bom. Fiz uma mistura, né? Isso é Pirulito Paçoca no show do Ita Pedro. Acho que é um videozinho curtinho. Acho que já... Isso aí foi no Ita Pedro desse ano também. Aí é você quem? Ali tá eu, Ian e Massinho. Juntos? Juntos, no palco. Foram 3 artistas no palco com esse projeto que deu muito o que falar. As pessoas ficaram encantadas, porque assim, você tinha um forrozeiro, um sanfoneiro e um sertanejo no mesmo palco. E isso foi muito bom. Qual foi o seu primeiro palco? Meu primeiro palco? De estrutura grande para tocar para a quantidade de gente muito grande foi o Ita Pedro aqui. Mas o meu primeiro palco da vida foi em um festival de karaokê. Eu participei no festival de karaokê e aí tinha um tablado, mais ou menos dessa altura, assim. E aí eu suava mais do que tudo, tremia para cantar uma música. Que era eu e mais outra que começou a cantar. Ele me incentivava, meu amigo Rafael, hoje está no Rio de Janeiro, ele sempre me incentivou a cantar. Ele vê seu sonho, você tem que correr atrás, tem que fazer e tal. Esse já tava falando, eu nunca completei 1 ano de trabalho, acredita? Nunca tirei férias. Nunca tirei férias. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada, já tirei várias, nunca. Porque já teve lugares que eu pedi pra sair, eu quero sair, que eu quero viver da música. Aí, rapaz, eu lhe dou umas férias antecipadas aqui. Tive férias antecipadas, eu com 4 meses de trabalho, a dona da escola falou o seguinte, não, vou lhe dar uma férias pra você ir, você vai tocar, você vai fazer o seu show, depois você volta, eu não posso perder você. E eu tive patrões incríveis na minha vida que me ensinaram muito, hoje são todos meus amigos, me acompanham quando tem um show, me acompanham, fazem questão de me acompanhar. E eu sou muito grato pela bênção que Deus me deu, por essa missão que Deus me deu. Eu sou muito grato pela minha família, pelos meus amigos, pela minha saúde. E para mim a palavra que rege o mundo é gratidão. Se você é uma pessoa grata, as coisas acontecem. Porque você consegue entender o preço de cada coisa. Mas tudo vem através da gratidão. O conhecimento, a gratidão. E mesmo que as pessoas sejam ingratas, a gente deixa elas seguirem. Essas pessoas são importantes. Deixa elas seguirem. Essas pessoas são muito importantes na nossa vida também. Porque elas mostram pra gente o quanto a gente tem que ser desapegado disso. Ah, não, mas fulano, eu tenho um carinho muito grande de fulano, mas você tem que entender que vai chegar um momento que você tem que ir. Ou ela lhe acompanha, ou ela vai ter que ficar. Porque a visão que você teve, a missão que Deus lhe deu, a visão que Deus lhe deu, foi para você, não foi para ela. Você está preparado para isso? Aí que vem a pergunta que na maioria das vezes choca. Mas eu não posso levar, não? Não. O processo é seu. Está preparado para isso? Realmente, viu? Uma perguntinha rápida que nós temos só, acho que 2 minutinhos. O Ita Pedro, você acha que foi importante na vida dos artistas locais? Extremamente importante. Eu sempre falo o seguinte, a oportunidade. As pessoas elas têm aquela ideia de que, tipo assim, basta eu querer que vai acontecer. Não funciona assim. Tudo é muito trabalho. Às vezes a gente pede muita oportunidade. E na maioria das vezes a gente nem aproveita a oportunidade que teve. Briga por tudo na hora que tem. Então tem que fazer sentido. Eu tive no Ita Pedro no ano passado. Nos 3 Ita Pedro, na realidade. Em 3 formatos diferentes. E eu aproveitei cada oportunidade. Ao invés de estar reclamando, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, né? O ser humano mais gosta de reclamar. Ao invés de reclamar, eu estava grato. E querendo saber o que é fazer depois daquilo ali.
Só que o problema é que as pessoas só vivem aquilo ali, acabou. Quem estuda para ser advogado, quem faz faculdade de direito, depois que termina a faculdade não vira advogado. Não pode exercer a função. Precisa fazer a prova da OAB. Aí depois vem bacharelado, vem não sei o que, ou seja, não para. Eu conheço motoristas de aplicativo que têm formações. Mas a grande maioria deles tem o mesmo problema. Não só de motorista de aplicativo, mas qualquer outro. Esperam as coisas acontecerem. Uma mensagem que eu falo para você que está me acompanhando aqui agora. Não espere nada acontecer. Faça acontecer. Toma a decisão. Levante. Se movimente. Crie a oportunidade. Mais um tempo. Crie a oportunidade. Uma história rápida. Você só conhece a história de Silvio Santos? Morreu recentemente. Mas Silvio Santos, que é dono de televisão. Mas era o desejo dele ser dono de televisão? Não, ele fez acontecer. Ele criou o sistema brasileiro de televisão. Ele fez acontecer. As portas foram fechadas para ele. Camelô, que tinha interesse de ser comunicador. Pois é, então nós chegamos ao final, Orlando. Chegamos ao final. Muito bom, viu? Muito bom, gratificante. E aqui eu fico, grata por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Eu que agradeço hoje, o convite de estar aqui com você, minha amiga. Que Deus continue abençoando você. Conte sempre comigo, que pra ele vier. Estamos sempre juntos. Okay. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, TV. Obrigado. Até o próximo, gente de Vitória.